Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Campinas, 17 horas mais 32 minutos. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo. Está no ar mais uma jornada esportiva pelos canais Futebol Interior. A jornada esportiva tem o oferecimento da Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. Sinditaxi Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo, fica na Barão de Itapura. Sinditaxi Autoposto Casa do Taxista. Restaurante Pizzaria do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp, hein? Vale a pena hoje, dia 12 de abril de 2026, domingão, peça a pizza do Dadá pelo WhatsApp, 199-9788-3821, 199-9788-3821, Restaurante e Pizza do Dadá. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. Você, meu amigo, que faz ali, né, a escavação do poço artesiano, você encontra tudo na Casa do Perfurador, DDD 19 25 14 11 71. Casa do Perfurador. E placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo, ou mais completo. Com direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Cossato e hoje na mesa de áudio e vídeo ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A você que está chegando em nossa transmissão, o nosso muito obrigado pela sua audiência, é muito bom ter aqui nos canais FI. Vamos girar o microfone do Futebol Interior, porque no jogo de hoje não estou sozinho não. Meu parceiro de todas as jornadas esportivas, hoje eu vou estar com ele. Repórter Pedro Lino. Boa tarde, Pedrão, uma boa transmissão para você. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Bolacha, boa tarde, amigos da transmissão de Guarani e Volta Redonda e Guarani. A bola rola às 6h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Na primeira rodada, Daniel, o Guarani empatou com o Maranhão fora de casa em 1-1. O Bugre que conquistou o empate no último lance do jogo. E neste momento, Daniel, o Guarani é o 10º colocado, com apenas um ponto conquistado, que foi o ponto do empate fora de casa. Esse é Pedro Lino, que estará hoje nas reportagens do jogo de logo mais entre Guarani e Volta Redonda. Às 18h30 você acompanha aqui com transmissão emocionante dos canais FI. O Guarani que tenta pagar a impressão aí ruim da campanha do ano passado. Fase ruim também na Copa do Brasil, eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil. Na estreia aí do novo técnico Hélio Cizano, o Bugre empatou fora de casa contra o Maranhão. Falei certo? Cizenando, né? E empatou, como disse o Pedro Lino, fora de casa no jogo em São Luís, lá contra a equipe do Maranhão. Um jogo esse que foi muito importante, digamos assim, para a gente poder avaliar os parâmetros do Bugre nesse início de temporada da Série C. Ponto importantíssimo fora de casa, um pontinho na tabela, 10ª posição, mas muito melhor que o Volta Redonda, que é o 18º colocado, hein, Pedro Lino? Situação também nada favorável aí para a equipe do Voltaço. Nada favorável para a equipe do Volta Redonda, Daniel. Volta Redonda na primeira rodada do Brasileirão da Série C perdeu para o Paysandu por 1-0 dentro do Raulino de Oliveira. Como você disse, o Volta Redonda está na zona de rebaixamento do Brasileirão da Série C, com nenhum ponto conquistado na 18ª rodada, na 18ª colocação. O Daniel, as duas equipes já estão escaladas e também teremos um material do Guarani. Aí na volta do intervalo eu já passo a escalação e também chamaremos um jogador do Guarani
que falou com a assessoria de imprensa. E você acompanha tudo aqui no portal Futebol Interior. Isso mais você vai acompanhar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, que é rapidinho, viu? O Volta Redonda, que o Pedro Lino falou que veio de uma estreia nada muito satisfatória dentro de casa, perdeu de 1-0 para o Paysandu, time lá de Belém do Pará, e o Volta também está dividindo a sua atenção, além da Série C, com a Copa Sul-Sudeste, a competição aí que vem com um empate também contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro no placar de 1-1. E o Volta ao Sul busca aí a sua reabilitação na competição nacional após estrear aí com derrota diante do Paysandu. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, tá apenas começando. A gente volta com as emoções e em definitivo para Guarani e Volta Redonda. Não sai daí, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Daniel Farias. Aqui de novo para comandar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho vai rolar a bola para Guarani e Volta Redonda aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste momento são 17 horas mais 41 minutos e Pedro Lino tem reportagem aí chegando pra gente aqui no microfone dos canais Futebol Interior. É isso mesmo, Daniel. Vamos ouvir agora o Rafael Donato. Ele falou diretamente com a assessoria de imprensa e você acompanha tudo aqui no YouTube do Futebol Interior. Vem com a gente. Sou um rapaz do bem, né? Muito trabalhador, muito comprometido com a causa, muito intenso. Os trabalhos têm sido muito fortes, têm exigido bastante da gente. No meu modo de ver,
é muito proveitoso. Claro que 40 dias de treinamento, você vai para o jogo, ainda tem algo, sempre alguns detalhes para consertar, mas o que nós temos feito na semana, automaticamente, se nós conseguirmos transferir isso para o jogo, um futuro bem próximo, vocês vão ver uma performance muito diferente do que a gente vem aproveitando. Então, eu acredito que os trabalhos estão sendo excelentes, todo mundo comprometido, todo mundo buscando entender o mais rápido possível o que o professor quer, para que a gente consiga as vitórias e dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante. Trabalhando muito forte, né? Eu agradeço a confiança do Matheus, agradeço a confiança do Hélio, da diretoria, que apostou na minha contratação. Infelizmente, tive a lesão no início do Paulistão, mas continuei acreditando, trabalhando forte, torcendo pelos meus companheiros, e a gente acaba atraindo aquilo que a gente emite para as pessoas, né? Sempre torcendo, sempre se dedicando, sempre buscando ajudar de alguma forma, e acaba que dentro de campo, o meu lado mais comunicativo, um lado viril, de muita entrega, muita intensidade, e acaba que isso, de certa forma, ajuda. Claro que não sou eu sou o líder. Quando vai para a reunião ali, tem mais líder, tem o Kaique, tem o Farias, tem o Ralf, tem muita gente ali que tem condições de ser capitão. Mas acredito que a força do grupo, esse misto de atletas experientes, faz com que a gente seja uma equipe mais forte, que não precise carregar o fardo sozinho. Isso facilita, isso delega funções para mais pessoas e a gente fica muito fortalecido. Fico muito feliz por ser o capitão, mas acredito que tem outros atletas também que têm a mesma condição e que vai ajudar durante esse processo na caminhada. A preparação, ela continua sendo a mesma, né? Com a proposta de jogo que o nosso treinador, Hélio, deseja para a nossa equipe. Então, o nosso primeiro foco é na nossa equipe. A gente respeita a Volta Redonda, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a nossa maior preocupação é nós desempenharmos o nosso melhor futebol, é nos apresentarmos da nossa melhor forma. Acredito que ainda faltam alguns pontos a ser colocado em prática no campo, que no treinamento a gente está conseguindo, mas que tem alguns fatores ainda, que talvez um pouquinho de ansiedade, algum lance que poderia ter tido uma escolha melhor, mas eu acredito que com o treinamento, com a persistência, com a mesma resiliência que nós tivemos lá de não entregar o jogo, independente da dificuldade, a gente vai conseguir colocar o nosso jogo em prática e conseguir bons jogos, bons resultados. E o mais importante que todo mundo está empenhado é dar alegria para o nosso torcedor, né, cara? A gente não está feliz com o que está acontecendo, a gente sabe que tem um peso de uma eliminação, de uma desclassificação do Paulista, a gente entende que há uma frustração por toda a expectativa que foi gerada no nosso grupo, mas em momento algum a gente está deixando de trabalhar, se dedicar, para que realmente todo mundo possa sorrir. Satisfeito a gente ficaria com a vitória, né? Quando você fala satisfeito no final do jogo ali, pela decorrência do que foi, no último minuto ali, a gente conseguiu um empate fora de casa, a gente fica feliz porque a gente pontuou naquele momento que poderia ser muito pior. Mas nós fomos para lá convictos que poderíamos fazer um grande jogo e sair vitorioso. E essa era a nossa vitória, era o plano principal. Mas decorrente daquilo que foi o jogo, decorrente que a gente não conseguiu, em alguns momentos, fazer um bom futebol, e a gente, no final do jogo, consegue um resultado que iguala o placar e volta para casa com um ponto, a gente sai e volta para casa com um ponto, dá uma certa felicidade pelo aquilo que foi apresentado, sabendo que aumenta a nossa responsabilidade de jogar dentro de casa. Porque se a gente conseguir um ponto fora, ele vai valer muito mais a pena se a gente ganha em casa. Então, a gente está muito mobilizado, concentrado, trabalhando muito forte para que a gente consiga transferir isso para o jogo e consiga o resultado positivo diante do nosso torcedor. De antemão, já peço que todos compareçam, que nos apoiem, que nos ajude. E no final do jogo, se a gente não conseguir transformar isso em resultado positivo, eles possam cobrar, eles têm todos os direitos. Mas antes da partida acontecer, antes deles virem aqui, que eles possam mandar toda a energia positiva para que a gente possa, juntos, conseguir uma linda vitória dentro de casa. Tá aí o Rafael Donato falando aqui no microfone do Futebol Interior, Daniel. As duas equipes já estão escaladas. Posso passar? Pode. O Guarani vai a campo com Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Emerson, Rafael Donato, William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Ebert e Luca. O Guarani vai a campo com Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Emerson, Rafael Donato, William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira,
Herbert e Luca. Esse é o time do técnico Hélio Cizenando, Daniel. Como é que está a movimentação no gramado de jogo do Brinco de Ouro da Princesa, hein, Pedrão? As duas equipes já vão se preparando, já vão fazendo aquele aquecimento pré-jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tanto o Volta Redonda como o Guarani. A torcida do Guarani vai chegando no estádio do Guarani, estádio do Bugrão, Brinco de Ouro da Princesa. 18h30, a bola rola e teremos jogão, viu, Daniel? A expectativa é de um grande jogo. É o primeiro jogo do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. A gente espera a boa presença do torcedor, embora o retrospecto não seja muito favorável. E o jogo também de estreia contra a equipe do Maranhão, mesmo jogando fora, lá em São Luís, foi um início de jogo, um jogo muito pegado, muito truncado. Não deu para saber muito como é que vem a proposta do novo técnico da equipe alviverde, mas, ao que tudo indica, o torcedor vai se fazer presente no Brinco de Ouro da Princesa. A gente já vê algumas movimentações ali pelo lado do tobogã também, né, Pedrão? Isso mesmo, Daniel. Movimentações do tobogã inferior, que é a parte de baixo do tobogã, e também no tobogã, a torcida do Guarani chegando. E a expectativa é da primeira vitória do Guarani no Brasileirão da Série C. E, Daniel, o Volta Redonda também está escalado e vai a campo com Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, Lucas Rocha, Jean Vitor, Denner, Vagninho, Luciano Naninho, Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado. O repeteco do Volta Redonda: Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, Lucas Rocha, Jean Vitor, Denner, Vagninho, Luciano Naninho, Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado. Esse é o time do técnico William De Matia. E, Daniel, uma curiosidade não, né? 1, 2, 3, 4. Vagninho, Luciano Naninho, Marquinho e Romarinho. São 4 jogadores que terminam em ninho no time do Volta Redonda. Tudo no ninho, né? Ou fica fácil ou complica de vez a vida do narrador no jogo de hoje. Falando um pouco também sobre a primeira rodada, Pedro Lino, que foi encerrada, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tivemos o Guarani empatando em 1-1 com o Maranhão lá em São Luís. Tivemos o Brusque, que está em campo neste momento, vencendo no placar de 2-1 dentro de casa a equipe do Caxias. Teve o Botafogo da Paraíba vencendo por 1-0 o Barra que é o atual campeão da Série D, é SAF, é sangue novo, é estreante na Série C, perdeu fora de casa para o Botafogo da Paraíba no placar de 1-0. Tivemos também Maringá vencendo por 3-2 a equipe do Ferroviário que vem empolgada, embora não tenha um início muito bom. Essa derrota fora de casa colocou a Ferroviária lá na lanterna da tabela geral de classificação. E tivemos também Inter de Limeira perdendo dentro de casa para o Floresta no placar de 2-1. O Ituano venceu por 2-0 o Anápolis, ou o Ituano, que é o atual 7º colocado, com esses 3 pontos da vitória. O Confiança perdeu em 1-0 para a equipe do Amazonas dentro de casa. O Volta Redonda, como disse o Pedrino, perdeu na estreia para o Paysandu, jogando lá em seus domínios, perde para a equipe paraense. E o Santa Cruz venceu por 1-0 a equipe do Itabaiana. Já a equipe do Ipiranga ficou em 1-1 contra a equipe do Figueirense. Claro que a gente sabe que é muito cedo para falar ainda sobre classificação, porque a gente sabe que nesse início de competição nada está definido. Mas, por enquanto, terminado a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo é líder. O Botafogo da Paraíba é líder, ocupa a primeira posição na tabela geral de classificação com 6 pontos. O Floresta é o segundo colocado com 4 pontos. Em terceiro é o Santa Cruz com 4 pontos. Em quarto é o Brusque, que vai empatando neste momento no jogo dessa segunda rodada. Com 4 pontos é o quarto colocado. O Paysandu é o quinto com 4 pontos. Em sexto lugar vem o Barra com 3 pontos. E esses aí já jogaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá? E a partir daqui em diante, eu tenho aqui o Ituano, que ainda só jogou a primeira vez. É o 7º colocado com 3 pontos. Venceu no jogo de estreia da competição nacional. E o Maringá é o 8º colocado, fechando aí então o G8. O grupo de acessos aí para a próxima fase da Série C, a fase do mata-mata. Fase essa que o Guarani conseguiu chegar no ano passado, mas não conseguiu ali na fase eliminatória, conseguiu o acesso. Em 9º lugar vem o Amazonas com 3 pontos. Em 10º lugar o Figueirense,
também agora, dessa vez com 1 ponto. O Guarani é o 11º com 1 ponto, em 12º está o Ipiranga, em 13º o Inter de Limeira, que está em campo também neste momento, vai empatando o jogo, vai conquistando seu primeiro ponto, é o 13º colocado. A equipe do Caxias vai empatando também nesse jogo, fica na 14ª posição. O Confiança é o 15º com 1 ponto também conquistado num jogo de empate neste momento, e o Anápolis é o 16º, fazendo o seu segundo jogo e conseguindo o seu primeiro ponto na competição. Em 17º é o Maranhão, com 1 ponto, em 18º o Itabaiana, e aí na zona da degola eu tenho o Volta Redonda na 19ª posição, com nenhum ponto conquistado, e na lanterna a equipe da Ferroviária, que em 2 jogos já acumula aí 2 derrotas. Começando já bem equilibrado, né, meu caro? Alguma surpresa na tua opinião, ô Pedrolino? Não, Daniel, por enquanto nenhuma surpresa. Primeira rodada apenas, né? Completando agora a segunda rodada. Teremos alguma novidade lá para quinta, sexta rodada para ver quem poderá se classificar para a próxima fase e quem serão os rebaixados para a Série D de 2027. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com as emoções de Guarani e Volta Redonda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Daniel Faria. Com você todos os dias aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Todo mundo aqui na expectativa, porque daqui a pouquinho vai rolar a bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, para a segunda, meu amigo, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É o Bugre
enfrentando a equipe do Volta Redonda diante do seu torcedor, o torcedor bugrino, o torcedor alviverde, que vai se fazer presente hoje no Brinco de Ouro da Princesa. Daniel. Diga, Pedro Lino. Bola rolando no Brasileirão, o Curitiba vai empatando com o Botafogo em 2-2. O jogo já está no final do segundo tempo. Às 6 horas da tarde teremos Fluminense e Flamengo também pelo Brasileirão. E às 6h30 o bicho pega. Corinthians e Palmeiras, direto da Neoquímica Arena, às 6h30 da noite. Também às 6h30 teremos Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Jogão, hein? Jogão. Todas essas informações você vai acompanhar com o Pedro Lino ainda hoje, durante a transmissão no Placar ao Vivo Futebol Interior. Todos os jogos que acontecem simultaneamente, placar por placar, minuto a minuto. Você vai acompanhar aqui com o Pedro Lino no Placar ao Vivo Futebol Interior. Falando um pouco dessa segunda rodada que já começou no sábado, né? A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Floresta empatou em 1-1 contra a equipe do Santa Cruz, dentro de casa. O Barra venceu por 3-0 o Maranhão, viu? O Maranhão que estreou contra o Bugre em 1-1, pegou uma senhora surra, um placar de 3-0, hein, Pedrão? Para o Barra. O Barra que é SAF e atual campeão brasileiro da Série D, né? Isso mesmo, o Barra é SAF, vem fazendo um grande trabalho, inclusive foi campeão do Campeonato Catarinense em cima da Chapecoense. O Barra que já subiu, foi campeão, vive um grande momento, viu, Daniel? Tá com moral a equipe do Barra, viu? Tivemos também, nesse início de segunda rodada, o Botafogo da Paraíba vencendo a Ferroviária no placar de 2-0, o que coloca, né, a equipe do Botafogo da Paraíba momentaneamente na liderança da tabela geral de classificação e a Ferroviária na lanterna, de primeiro ao 20º, meu amigo, do céu ao inferno. Foi jogão, viu? Tivemos também o Anápolis, que está rolando já a bola, né? Contra o Inter de Limeira, está jogando e empatando em 1-1. Neste momento também está rolando a bola entre Caxias e Confiança em 0-0. Tem Paysandu e Brusque, jogão também lá no estádio da Curuzu. Paysandu e Brusque, por enquanto, 0-0. Às 19 horas, hoje, 30 minutos depois de começar Guarani e Volta Redonda, vai ter Itabaiana contra Ipiranga. E às 19 horas tem Amazonas contra Ituano. Jogo também aí muito importante para a equipe do Amazonas, assim também como da equipe do Ituano, que está ali na 7ª posição. Mas é mais importante ainda para o Amazonas, que está na 9ª. Estreou com derrota na primeira rodada, precisa vencer diante do seu torcedor. E às 8 horas da noite, fechando aí a rodada de amanhã, tá? A rodada fecha amanhã com Figueirense e Maringá. Palpite de placar para Itabaiana e Ipiranga, ou Pedro Lino? Difícil, hein, Daniel? Vou no empate. Difícil, viu? Vai no empate? De quê? De 0-0, 1-1? Ah, o empate. Tu tá apostando na Rivalo, né? Por isso que tu não quer arriscar muito ali, né? Sempre. E para Amazonas e Ituano? Tem daqui a pouquinho, às 19 horas, vai rolar a bola para Amazonas e Ituano. Jogo que promete ser muito importante para o Amazonas. Primeiro porque já estreou na primeira rodada perdendo e agora joga diante do seu torcedor contra a equipe do Ituano, que são parâmetros diferentes. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, Pedro. Equipes ali do norte, como o Amazonas, por exemplo, como o Paysandu, eles têm um nível de competição estadual, que é um nível, beleza? Já a equipe do Ituano é uma equipe aqui do interior de São Paulo, que já disputa o Campeonato Paulista. É totalmente diferente o nível de competição. Outro nível de competição. Inclusive só para completar minha pergunta, você acha que um time desse, que joga um Campeonato Paulista, que é uma competição de maior nível, a gente sabe disso, maior nível de exigência, né, física, tática, ele acaba sendo favorecido, melhor dizendo, quando vai enfrentar uma equipe como o Amazonas, por exemplo, que teve ali uma estreia num campeonato que não é tão concorrido, tão disputado, não desmerecendo o campeonato amazonense, mas a gente sabe do nível das categorias de cada time. Já vem mais preparado, né, Daniel? Alguns times perdem jogadores, mas os times do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mais ou menos, Minas, esses times já vêm mais preparados do que os times lá do Norte. Inclusive o Paysandu jogou com o time reserva na Copa Verde, acho que foi Copa Verde, Copa né? Norte. Copa Norte, essa semana tomou de 7-0 do Nacional do Amazonas. Não é parâmetro porque tava com o time reserva do reserva, né? Mas eu acho que o time, quando
vem aqui do estado de São Paulo, já vem mais preparado para uma Série B, para uma Série, vamos supor, uma Série A, uma Série C, do que os outros times, que às vezes encaixa, às vezes não. Mas pela preparação, por ter adversários mais difíceis, o time de São Paulo sai com uma larga vantagem, né? Para enfrentar esses clubes que, vamos falar a verdade, o campeonato amazonense, tirando o Amazonas e o Nacional e o Manaus, não só tem, ele, né? é só esses três, Daniel. É só eles três, exatamente. O Amazonas reina lá. Em E olhe lá, Manaus, né? E olhe lá. E aí no palpite do jogo de hoje entre Ituano e Amazonas, vitória do Ituano? Mesmo jogando fora de Vou casa? de vitória do Ituano por ser um time do estado de São Paulo aqui. Vamos apoiar os times do estado de São Paulo, né, Daniel? Certo. E amanhã, fechando a rodada, tem Figueirense e Maringá. O Figueirense que joga dentro de casa amanhã às 8 horas da noite. Vamos falar um pouco do Bugre, um pouco do retrospecto aí. O assunto do momento é a permanência do Ralf, né, Pedrão? Ralf que foi muito contestado na temporada passada, renovou o contrato com o Guarani. No ano passado foi por produtividade, né? Então, digamos que o saldo bancário do Ralf não foi muito generoso. Mas para esse ano ele continuou a sua permanência na equipe bugrina e muito se especula sobre como será essa temporada do Ralf com o manto do Bugre, né? O Ralf recebe uma grana além do contrato de produtividade, Daniel. Como eu disse na primeira rodada, no final de semana passado, para mim o Ralf, por ser um jogador que é campeão com o Corinthians, tem bagagem, tem rodagem, para essa Série C pode ajudar o Guarani. Mesmo que não entre, tá lá no pré-jogo com jogadores, treinamento. Eu acho que o Ralf tem muito a ajudar nesse time do Guarani, no Brasileirão da Série C. E pela equipe do Voltaço, o que a gente tem de informação aí da equipe carioca, né? O Daniel, o Vagninho já jogou no Guarani, tem alguns jogadores ex-Guarani aqui, no time do Volta Redonda que não começou bem o Brasileirão da Série C, perdeu dentro do Raulino de Oliveira para o Paysandu. E esse time do Voltaço é uma incógnita, Daniel. Não tem jogadores que podemos falar, esse jogador é craque. Tem jogadores conhecidos, para quem conhece, tem jogadores conhecidos. O Luciano Naninho, o Vagninho, o Rafael Furtado, Lucas Adel, inclusive o Lucas Adel já jogou no Guarani. Mas tirando esses, Daniel, não tem um jogador que a gente possa falar... Botar como referência. Esse é craque, esse é referência. Bolacha, a gente consegue ouvir alguma coisa da televisão? Vamos ouvir o presidente Rômulo Amaro? O ano de 2026 é um ano muito importante, um ano da virada do Guarani. Boa! Tá aí o presidente Rômulo Amaro, deu uma palavrinha aqui no YouTube do Futebol Interior, Daniel. Volta Redonda e Guarani, 6h30 da tarde, da noite, aonde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente, tá todo mundo ligadinho. Sabe quem tá lá no Brinco de Ouro da Princesa? O Fael Cardil. Já está lá aqui comentando, que ele é o nosso comentarista virtual, e já está também lá no Brinco de Ouro da Princesa, tá lá. O Fael Cardil é ouvinte assíduo do Futebol Interior. Não falta, não. Vai curtir um Guarani Volta Redonda e depois comemorar a vitória do Guarani comendo um lanche naquela lanchonete que é do lado do estádio, como não patrocina a gente. Então não podemos falar o nome, né, Bolacha? Não pode não. Se não tem o chiquitinho do Merchan, não pode falar. Mas o Fael Cardil tá lá no Brinco de Ouro e ligadinho aqui no Futebol Interior. Futebol Interior. Fael Cardil, meu muito obrigado pela a sua audiência, meu amigo. E tem notícia fresquinha saindo no Instagram do Futebol Interior, viu? A CBF acatou o pedido e São Paulo e Mirassol será no Brinco de Ouro da Princesa, na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para o dia 25 de abril. A mudança foi oficializada pela CBF em seu site oficial. Então, no dia 25 de abril, teremos São Paulo e Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa, hein, Pedrão? Teremos São Paulo e Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel, jogão. O torcedor bugrino, o torcedor são paulino e o torcedor também poderá acompanhar, torcedor campineiro, jogão de bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é aquele famoso vai lotar. Vai lotar.
Vamos ouvir aí o Rômulo Amaro, que continua falando no microfone aqui dos canais de futebol interior. Ainda em fase de adaptação, mas a gente acredita que hoje vai ser uma prova muito importante para a gente estrear dentro de casa aqui com uma vitória e trazendo essa confiança maior para todo o elenco, para a torcida, para a nação bugrina, né? E quanto ao Rafael Donato, dispensa comentários, né? Ele é um líder nato, chegou aqui assumiu já a titularidade como capitão da equipe, é um ser humano sensacional, tem uma história de vida muito bacana, vencedora, né? Hoje com 36 anos, atuando em alto nível. Então foi uma contratação muito importante aqui para o Guarani Futebol Clube. E o Ralf é um campeão mundial, né? Teve passagens muito interessantes por onde ele passou, teve uma passagem importante no último clube dele, lá no Vila Nova, onde ele desempenhou um papel muito forte de liderança, um cara que nos ajuda muito internamente aqui, principalmente para os meninos da categoria de base, que tem como objetivo chegar ao nível de exemplo de um jogador igual a ele, né? Toda a história que ele conquistou dentro do futebol brasileiro, e está sendo muito proveitoso aqui para a gente, dentro do nosso elenco. São um dos dois jogadores mais importantes. Todos os jogadores são importantes, mas, em particular, o Rafael Donato, com a sua liderança, e o Ralf também, com todo o seu histórico que tem dentro do futebol brasileiro, está colaborando e muito para a gente sair dessa situação que é a Série C dentro do futebol aqui do Guarani. Tá aí o Rômulo Amaro falando, Daniel, no momento que tem gol no Brasileirão da Série A. Tem gol aonde, Pedrão? Tem gol no Maracanã. Pedro abre o placar. Fluminense 0, Flamengo 1. Pedro é o nome dele. Rapaz. Todo Pedro é faro de gol, viu? Menos um aí que eu vi nos stories do Instagram do Futebol Interior. Ô, bicho ruim, viu? Esse daí chutou a bola longe, viu? Na foto tá uma pose, mas né? na finalização. Aí é triste. Realmente foi muito triste. A gente está acompanhando aqui a coletiva do Rômulo Amaro, presidente do Guarani, que vem falando sobre a expectativa do Bugre. Ele fala muito sobre a virada de chave, né? Vamos continuar ouvindo o presidente aí, Rômulo Amaro. Então, hoje, nós temos 5 jogadores da base que estão inseridos dentro do profissional. Alguns deles estão se destacando muito nos treinos e já estão, inclusive, indo para o banco de reserva, que é o caso do Kelvin, que é o nosso centroavante. Nós temos também o Vitinho, que é um lateral esquerdo que está muito bem nos treinamentos. Nós temos o Natan, que é um zagueiro muito interessante. Nós temos o Lucas também, que é um volante. Então nós temos o Rafael Freitas, que estava no Santos, que retornou de empréstimo. Também uma cria nossa da base aqui, está treinando muito bem. Então nós temos uma leva de meninos muito bons e que estão treinando também junto com os profissionais, já pegando essa experiência, pegando, inclusive, essa maturidade junto com os sêniors, né, que é o próprio Ralf, que ajuda muito nessa transição. E a nossa expectativa é utilizá-los, sim, dentro de uma necessidade, eles serão utilizados. O Hélio tem como consciência isso, e ele também gosta muito de observar os jogos da base. Tanto ele quanto o Carlos Frontini, que é o nosso executivo de futebol, o nosso superintendente, também acompanha os jogos da base para sempre ficar ligado nos movimentos e ter a oportunidade de a gente estar descendo e fazendo essa movimentação, sim, Edu. Tá aí então Rômulo Amaro falando também sobre a importância da base, né, da equipe bugrina. O que me chama a atenção na escalação de hoje da equipe do Bugre é que praticamente o técnico repete aí a equipe que estreou contra a equipe do Maranhão. Guilherme Cachoeira, na verdade, entra como novidade na equipe titular, já começando os primeiros minutos com a camisa 21, Guilherme Cachoeira, hein, Pedrolino? Guilherme Cachoeira que entrou bem na última rodada, Daniel. E hoje ele começa com o Ebert, né? Começa com o Ebert. Hoje, inclusive, a gente estava conversando com o Marcondão, que hoje deu um atestado. De novo? Na transmissão aqui, a gente foi para Jaú de manhã. Já é o terceiro atestado dele. Tá cheio de desculpinha. A gente foi para Jaú de manhã cobrir Paulistão da Série 3, semifinal, 15 de Jaú 0. Marília 0, deu atestado, falou que não ia aguentar ficar para transmissão. E ele falou, é muito provável que o Hélio Cizanudo coloque o Ebert no lugar do Mirandinha no jogo de hoje. E tá aí, Marcondão, vulgo Mãe de Ná,
acertando mais uma no Guarani. Marcodão acerta toda, rapaz. Vulgo Mãe de Ná foi boa, viu? Essa me pegou. Guilherme Cachoeira, então, entrando na onzena titular também com o Herbert. E aí vai o Mirandinha pro banco. Rapaz, que fase, hein? Que fase. Diego Torres está entre os relacionados também, hein, Pedro Lino? Diego Torres que também é muito contestado, principalmente pelo Marcondão, né? Diego Torres é contestado pelo Marcondão e pela torcida bugrina. Eu acho que esse banco de reservas do Diego Torres já ele tá saindo, viu, Daniel? Ah, rapaz, é verdade, viu? Para alegria de alguns e tristeza da maioria, mas o Diego Torres também tem tudo para calar a boca de muita gente, né? Pelo menos é o que a gente espera, né, Pedro? Pelo menos é o que a gente espera, que o Diego Torres faça boas partidas. Mas agora tem o João Paulo, né? João Paulo com a 10 ali, não sei não, viu, Daniel? Ó, eu vou te falar a verdade, viu? O João Paulo jogou muito bem o jogo contra o Maranhão, viu? Me surpreendeu o João Paulo. Ele fez exatamente o que um camisa 10 tem que fazer. Reger o time no gramado do jogo. Muito que ali o Diego Torres tentou fazer algumas vezes. O Isaac também já tentou fazer essa função, mas não trabalhou tão bem. Pode ser que seja só o primeiro jogo, mas que o João Paulo começou bem esse campeonato da Série C. Ele começou, viu? Começou jogando muito bem o João Paulo, camisa número 10. E os jogos acontecendo aí no Placar ao Vivo Futebol Interior, Pedrão? Jogos rolando pelo Brasileirão, Daniel. Já finalizado, o Coritiba empatou com o Botafogo em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 3 empates por enquanto. 13 minutos do primeiro tempo. O América Mineiro vai empatando com o Novo Horizontino em 0-0. O Operário de Ponta Grossa vai empatando com o Cuiabá em 0-0. E o São Bernardo vai empatando com o Fortaleza por 0-0 também. Pelo Brasileirão da Série C, acaba de sair o segundo gol da Inter de Limeira. Inter de Limeira 2, Anápolis 1. Nos outros jogos, o Caxias vai empatando com Confiança em 0-0. E o Paysandu vai empatando com o Brusque também em 0-0. E a partir de agora, você acompanha com a gente todas as emoções de mais um grande duelo do Campeonato Brasileiro da Série C 2026 aqui nos canais Futebol Interior, diretamente de Campinas, no tradicional Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar para Guarani e Volta Redonda. Em partida válida pela fase inicial do Campeonato Brasileiro da Série C. É jogo importante, é jogo que começa a desenhar caminhos, porque na Série C cada ponto vale ouro, a luta pelo acesso à Série B. E olha que só que interessante, viu? No confronto aí, carrega na sua história também um longo hiato. Ao todo foram 5 jogos, meus amigos. E fazem 20 anos que as equipes não se enfrentam em duelo oficial. É um reencontro raro no futebol brasileiro. No retrospecto geral, o Guarani leva vantagem, viu? Foram 5 jogos com 3 vitórias do Bugre, um empate e apenas uma vitória do Volta Redonda. Ou seja, tradição e números estão lado a lado a favor do time da casa. Mas o futebol se resolve dentro de campo, que neste momento começa a ser irrigado aí, hein, Pedrão? Irrigação neste momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo seco em Campinas. O Hélio Cezenando gosta do gramado molhado desde a época de Capivariano. Guarani e Volta Redonda escalados. A bola vai rolar daqui 15 minutos no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. O último encontro entre as equipes foi em 2005, em um torneio amistoso. E agora o cenário é outro. Agora vale competição nacional, vale pressão, vale retomada de protagonismo. De um lado, o Guarani tentando se firmar e aproveitar a força do seu estádio. Do outro lado, o Volta Redonda, o Voltaço, clube fundado em 1976, que vem construindo sua história recente com campanhas sólidas e título nacional na Série D em 2016. A expectativa é de um jogo equilibrado, nervoso, daqueles que o torcedor acompanha lance após lance. Então aumenta o volume do seu rádio, do seu celular. Se acomoda aí, porque a emoção está apenas começando. E com ele, sem mais delonga, os astros da partida, com Pedro Lino, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto.
definido e escalado para enfrentar o Volta Redonda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai a campo com número 1, Kaique França no gol. Na lateral direita, 2, Inayan. Na zaga, 3, Rafael e 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, Rafael Donato. 8, William Farias. E 10, João Paulo. Na frente, 21, Guilherme Cachoeira. 11, Ebert. E 9, ele, Luca, o repeteco do Bugre. Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Emerson, Rafael Donato, William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Ebert e Luca, caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Bugre tem Matheus Klaus, Ian, Maurício Antônio, Ralph, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Dentinho, Mirandinha e Kevin. Guarani que vem a campo com seu tradicional uniforme verde, é o 12º colocado com apenas 1 ponto. Fez 1 gol, tomou 1. Daqui a pouquinho, Guarani no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. O Voltaço também está definido e escalado e vai a campo com camisa número 1, Felipe Avelino no gol. Na lateral direita, 16, Pedro Costa. Na zaga, 3, Lucas Adel. E 23, Lucas Rocha. Na lateral esquerda, 6, Jean Vitor. No meio, 8, Denner, 17, Vagninho e 10, Luciano Naninho. Na frente, 7, Marquinho, 26, Romarinho e 28, Rafael Furtado. O repeteco do Volta Redonda, Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, Lucas Rocha, Jean Vitor, Denner, Vagninho, Luciano Naninho, Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado. Caso o técnico William de Matia queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas tem David, Bruno Barra, Alan Ferreira, Caio Henrique, Blanco, Juninho Monteiro, Brian, Cauã, Caetano Breves e Juninho. A equipe do Voltaço que vem a campo com seu segundo uniforme branco, ocupa a 19ª posição, é o vice-lanterna, com apenas 1 jogo, 1 derrota, não marcou gols e levou um saldo negativo de -1. Volta Redonda que entra em campo no próximo sábado, às 18h15, contra a equipe do Caxias. Equipe do Voltaço. Arbitragem. A arbitragem hoje fica por conta de Magielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. O assistente número 1, Lucas Costa Modesto, também do Distrito Federal. O assistente número 2, Renato Gomes Tolentino, também do Distrito Federal. E o quarto árbitro, na verdade a quarta árbitra, Mariana Nani Batalha, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Tá saindo a minha voz aí? Eu não tô conseguindo, não tô tendo meu retorno aqui. Baixou? Ah, tu baixou? Tá saindo? Tá certo. O que falar do árbitro do jogo, hein, Pedro Lino? O Magielson Lima Barbosa. Daniel, Magielson, um nome conhecido na arbitragem, bom nome. Eu também conheço a quarta árbitra, Mariana Nani Batalha, daqui do estado de São Paulo. Também é um bom nome para a arbitragem, já que não temos VAR no Brasileirão da Série C. Não tem VAR no jogo de hoje? Não, Brasileirão da Série C na primeira fase não tem VAR. Ai. Rapaz, quando tem já é difícil, imagina quando não tem.
Mas vamos confiar na arbitragem de hoje, comandado por Maguielson Lima Barbosa, ele que é do Distrito Federal. E o torcedor bugrino no Brinco de Ouro da Princesa, como é que tá por lá a movimentação, Pedro Lino? O torcedor vai chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel, bom público no Brinco de Ouro da Princesa, e tá cedo ainda, né? Faltam 9 minutos, agora 8 minutos para o começo da partida. Muitos torcedores deixam para entrar ali próximo dos 5 minutos, próximo das 18h30, tomando aquela água que passarinho não bebe fora do estádio e aproveitando o final de domingo, antes do jogo do Guarani, pelo Brasileirão da Série C, Daniel. Volta Redonda já escalado, vem com Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Rocha, Lucas Adel, Jean Vitor, Vaguinho, Denner e Luciano e Naninho, Romarinho, Marquinho e Rafael Furtado. A equipe do Guarani vem com Kaique França, Rafael Rodrigues, Rafael Donato, Jonathan Costa, Inayan, William Farias, João Paulo e Emerson Barbosa, Herbert, Guilherme Cachoeira e Luca. No momento em que a equipe bugrina entra no gramado do jogo, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. A equipe bugrina entra no gramado, a do Volta Redonda também. O Guarani com camisa verde, calções brancos e meias também verdes. Já o Volta Redonda, camisa branca, camisas brancas. O shorts, pelo que eu vi ali, o shorts é preto. E eu só não vi a cor da meia, Daniel. Acho que a meia é branca. Camisas brancas, shorts preto e meias também brancas da equipe do Voltaço. Que falar de um jogo que já faz 20 anos que as equipes não se enfrentam, Pedro Lino. O último jogo foi em 2005, mas foi um jogo amistoso. Não chegou a ser um jogo oficial. Mas o retrospecto ao todo foram apenas 5 jogos, 3 vitórias para o Bugre, 1 empate e 1 vitória da equipe do Volta Redonda. Retrospecto favorável à equipe bugrina, mas para o jogo de hoje tem um franco favorito, Pedro? Daniel, para o jogo de hoje, o Guarani, por jogar em casa perto de sua torcida, uma leve vantagem do Bugrão nesta segunda rodada. E o Fael Cardil diz aqui que se o Guarani ganhar, ele vai lá na pizzaria do Dadá. Valeu, Fael. E ele disse que não gostou da escalação, viu? Colocaria o Kelvin no lugar do Luca. Concorda com ele, Pedro? Como? Ele colocaria o Kelvin no lugar do Luca. Ele não gostou muito da escalação aí do técnico bugrino. Eu acho que os dirigentes do Guarani, tanto agora o novo treinador como os dirigentes, estão meio que poupando o Kevin, Daniel, por conta daquele pênalti que ele perdeu na Copa do Brasil. Eu tive uma conversa com um dirigente do Guarani, ele me disse que não era pro Kevin ter batido, que ele sentiu a pressão e que eles estão poupando e vão colocar aos poucos o jogador que tem um futuro promissor, né, Daniel? Tem que ter cautela, né? Tem que ter esse sangue frio, como disse o Pedro Lino. A equipe bugrina já, nesse momento, sendo executado o hino nacional brasileiro. As equipes já estão enfileiradas em respeito ao hino nacional brasileiro. Já a equipe do Volta Redonda também segue o mesmo protocolo. A equipe do Volta Redonda, que vem de derrota na primeira rodada, vai enfrentar o Bugre dentro do Brinco de Ouro da Princesa. É um jogo difícil para a equipe do Guarani, mas com certeza o Bugre é franco favorito no jogo de hoje, não só pelo peso da camisa, mas também por jogar diante ali do seu torcedor, o torcedor bugrino, torcedor alviverde, que se faz presente no Brinco de Ouro da Princesa. É um público muito aquém do que a gente já conhece do torcedor bugrino, mas mesmo assim, até um número razoável hoje no Brinco de Ouro da Princesa, hein, Pedro Lino? Público razoável, Daniel, final de domingo, bom horário, 6h30 da noite. Não é aquele jogo 8h30 da noite, como temos de sábado e domingo. Eu acho que tá um horário ok e tem bastante crianças no gramado ali também, viu, Daniel? Aí então a execução do hino nacional. Foi feita a execução do hino nacional brasileiro, as equipes começam a cumprimentar ali o quarteto de arbitragem e também a equipe adversária no momento em que saiu o gol. O gol aonde, Pedro Lino? No Centenário, Daniel, tem gol do Caxias. Caxias 1. Quem tá jogando contra o Caxias? Caxias 1, Confiança 0, Daniel. A equipe do técnico Hélio, ele vai vir a campo no formato 3-5-2, mudando ali o tradicional 4-3-3. Ele enche o meio de campo, fragiliza, entre aspas, a zaga, mas dá um suporte maior para o ataque e vai deixando ali na frente o Luca e o Herbert.
Te agrada o posicionamento tático da equipe do Guarani no jogo de hoje, ô Pedro? Agrada, Daniel, mudança ali, colocando o Herbert. Vamos ver o que o Herbert, começando a partida, tem a apresentar nesse time do Guarani. De resto, não mudaria nada. O Rafael Donato tá com moral, William Faria, João Paulo, o Guilherme Cachoeira, que entrou bem, Kaique França, que não temos nem palavras para falar sobre ele, né? Fez boa campanha no Paulista. Vamos ver agora no Brasileirão da Série C. De resto, Daniel, é como o Fael Cardil falou. A dúvida ali entre o Luca e o Kevin. Vamos começar com o Luca, né? Não colocar o Kevin naquela pressão, naquela fogueira. Porque o Luca também já tá mais com ritmo, né? O Luca veio fazendo gols. Vamos colocar o Kevin, né? Quando tiver um bom momento, tiver aquela 1-0, 2-0. Não colocar o moleque na fogueira para não queimar ele de novo, né, Daniel? Tem que ter essa inteligência também, o técnico Hélio, né? Mas a equipe do Volta Redonda, do Voltaço, vem num formato totalmente diferente. Ele vem naquele tradicional 4-4-2, que é querendo ou não, uma estrutura, digamos, um pouco mais tranquila pro técnico, né, o Pedro? Aquela 4-4-2, Daniel, que dentro de casa é uma boa escalação, né? Uma boa mexida do técnico Hélio Cizenando. Vamos ver o que o Guarani vai aprontar nessa Série C, que tem tudo para subir, né? Vamos aguardar. Tudo promete no jogo de hoje, meu amigo. Inclusive nada. A gente já vê as equipes se posicionando no gramado do jogo. A gente vê a onzena titular do William Di Matia, que é o técnico da equipe do Voltaço, e vê também a onzena titular do Hélio Cizenando. A equipe do Guarani já se posicionando. A gente vê a movimentação ali do William Farias. O William Farias que sempre vem fazendo um bom suporte no meio de campo para o ataque. Essa ligação que está sendo muito importante no meio de campo da equipe bugrina, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, Daniel. Eu acho que o Guarani do Hélio Cizenando vem fazendo tanto o contra-ataque como a parte da defesa, vem fazendo fez boa partida contra o Maranhão, só sofreu no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo melhorou bastante. Vamos ver o que o Bugrão tem a aprontar agora. Tem tudo para ganhar, né, Daniel? Tem tudo para ganhar. O Bugre bem favorável para o jogo de hoje. Como disse, não só pelo peso da camisa, mas também por jogar diante do seu torcedor. Vem com uma mudança tática no gramado do jogo, saindo ali o 4-3-3 e entrando agora o 3-5-2. É um posicionamento tático ousado que o técnico Hélio faz para o jogo de hoje. Nesse momento vai estar sendo respeitado 1 minuto de silêncio no Brinco de Ouro da Princesa pelo árbitro ali, Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. E o que a gente fala para o jogo de hoje? A expectativa é muito grande, porque o Guarani veio do empate fora de casa, querendo ou não, é um ponto importante quando se joga fora de casa, jogou lá em São Luís, e a homenagem é ao Ricardo, que faleceu, o Ricardo que teve história na equipe bugrina e faleceu essa semana, então nesse momento sendo respeitado 1 minuto de silêncio no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pontapé inicial me parece que vai ser da equipe mandante, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel, pontapé inicial da equipe do Guarani. Quem tá lá, vamos ver quem tá lá na pequena área, que vai... Acho que é o Rafael, viu? Me parece muito com o Rafael. No círculo, né, no meio de campo. É o Rafael que vai dar o chute. Rafael inicial. Donato? Acredito que sim. Tá ali o João Paulo, tá ali também o Guilherme Guilherme Cachoeira. Autoriza! Rola bola no Brinco de Ouro da Princesa! Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. A posse de bola é da equipe bugrina, sai jogando para o campo ofensivo, faz o chutão lá para frente, recupera a equipe do Voltaço, sai jogando pelo campo defensivo, pelo lado esquerdo, no momento em que recebe a falta. O Marquinho foi para o chão, jogo parado, na linha que divide o gramado, a primeira falta do jogo, em menos de 30 segundos da primeira etapa, Pedro Lino. Primeira falta do jogo com 28 segundos da primeira etapa, falta pro Volta Redonda, 0-0, 1 minuto do jogo deste primeiro tempo. Falta já cobrada pelo Luciano, devolvendo no campo defensivo. Sai jogando com o Lucas Adel. Abre na ponta direita, deixa para o Pedro Costa. Joga um pouco mais à frente na linha que divide o gramado. A opção era para o camisa 23, o Lucas Rocha. Joga na profundidade pelo lado direito com o Vaguinho. Jogada para dentro da grande área, o chute fraquinho nas mãos do Kaique França. Mas o Voltaço já deu o seu cartão de visita no primeiro minuto do jogo, Pedro Lino. O lateral do Volta Redonda cruzou, ali apareceu o Rafael Donato, deu um chute estranho. Mas o Kaique França, esperto, fez a defesa
1 minuto do primeiro tempo e já tem Guarani no ataque, Daniel. Blog do Ari, a coluna do jornalista Arivaldo Isaac do portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira esse blog do Ari. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Que é a equipe bugrina atacando pelo lado direito. Chega nos pés ali do camisa número 2, o Inayan. Tentou o cruzamento para dentro da grande área, chegou o desvio do camisa 7, o Marquinho. Volta de novo com o Inayan, deixa um pouco mais à frente ali pro Ebert. Fazendo a movimentação, fez o toque 1-2, recua, joga próximo ao círculo central. Chega nos pés do Rafael Donato, virando pelo círculo central, passando agora nos pés do Emerson. Ele avança pelo lado esquerdo, fazendo a movimentação, implanta com o Guilherme Cachoeira. Ele levanta a cabeça, um pouco mais à frente, já deixou pro camisa número meia dúzia, o camisa número 6, o Emerson, tentou sair jogando, recebeu a falta, com falta não dá, com falta não pode, segunda falta do jogo, a primeira do Voltaço, Pedrão. Segunda falta no jogo, Daniel, a primeira pro Guarani, falta perigosa, tá lá na bola o camisa número 6, o Emerson, falta perigosa, 3 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segunda falta do jogo, primeiro da equipe do Volta Redonda. Quem recebeu a entrada foi o Guilherme Cachoeira, mas com ele tá tudo certo, disse ele. Vai autorizar o árbitro para a cobrança de falta, lance perigoso, favorável à equipe bugrina. 2 minutos, quase 3 dessa primeira etapa. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área, vai chuveirar na meta do goleiro Felipe Avelino. Vamos para a cobrança, tem Emerson com a esquerda e tem o João Paulo com a direita. Fez a cavadinha, bateu na barreira, volta pela intermediária. Tenta sair jogando no campo defensivo com a camisa número 7. O Marquinho faz o chutão em cima do Emerson, a bola sai para a lateral. É arremesso favorável à equipe do Voltaço. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período em que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Começou aonde, Pedro Lino? Começou pelo Brasileirão, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena e também Cruzeiro e Red Bull Bragantino no Mineirão, todos jogos 0-0. Você vai acompanhando no placar ao vivo Futebol Interior com Pedro Lino, todos os jogos que acontecem simultaneamente ao jogo Guarani e Volta Redonda. Por aqui vem o Bugre, atacando pelo lado esquerdo, está no campo ofensivo com camisa número 4, o Jonathan Costa. Marcação de 2 ficou difícil, ele recua, joga um pouco mais atrás pro Rafael Donato. Vai no chutão com a perna esquerda, busca o campo ofensivo, chega nos pés do Emerson, com a perna canhota, jogou para dentro da grande área, a bola passou por cima de todo mundo, sobra pelo lado direito com o William Farias, faz chutão de longe, a bola vem por dentro, bate na e volta, chega na intermediária, o William Farias bateu de primeira, teve o desvio, vai direto para a linha de fundo, primeiro escanteio do jogo, o primeiro da equipe do Bugre, o Índio Campineiro tá na esquina, Pedrão. Primeiro escanteio do jogo, o chute foi fraco, desviou na zaga do Volta Redonda, 5 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, vamos ver quem vai para a cobrança, Daniel? Vamos aguardar. Muito provável que seja o João Paulo, viu? No jogo anterior foi ele, né, que fez essas cobranças de falta, né? É ele mesmo, Dani, tá lá o Rafael Donato e o João Paulo, muito provavelmente que seja o João Paulo, Daniel. Vamos para a cobrança de escanteio, deixou para o João Paulo com a perna direita na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga, ela vem caindo na intermediária, de novo domínio da equipe do Bugre com o William Farias, com a perna canhota, joga um pouco mais à frente pro Inayan, pelo lado esquerdo, ele traz pro lado direito, jogou para dentro da grande área, subiu de novo o desvio, vem caindo de novo pela intermediária, tenta sair jogando no contra-ataque, a equipe do Voltaço recupera a equipe do Bugre, sai jogando no campo de ataque pelo lado esquerdo, mas a bola foi forte demais, saiu para a lateral, é arremesso favorável à equipe do Voltaço. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, chegando a marca dos 6 minutos passados desse primeiro tempo. Segue Bugre 0, Voltaço também 0. Tem gol aonde, Pedro Lino? No Mineirão, o Red Bull Bragantino abre o placar. Andrés Hurtado, Red Bull Bragantino 1,
Cruzeiro 0. Por aqui vem a equipe do Bugre no campo defensivo. Sai jogando ali com camisa número 5, Rafael Donato. Abrindo pelo lado direito com tentativa para o Jonathan Costa. Recua de novo para o Rafael Donato, devolução abrindo pelo lado esquerdo para o Jonathan Costa. Trouxe por dentro, marcação avante ali da equipe do Voltaço no campo ofensivo com o Rafael Furtado e também com o Romarinho. Traz essa bola por dentro, vira na categoria pelo lado direito, já no campo de ataque a equipe bugrina. Joga na profundidade, chega nos pés agora do Ebert, ele vai para o mano a mano, vai para cima do Jean Vitor. Fez a cavadinha para dentro da grande área, mas teve o desvio, vai direto para a linha de fundo, é mais um escanteio. É o segundo escanteio do jogo, o segundo da equipe bugrina, Pedro Lino. Segundo escanteio na partida, boa jogada do Ebert, desviou na zaga do Volta Redonda, é mais um escanteio, João Paulo na bola, 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores agrupados dentro da pequena área, vai chuveirar na meta do goleiro Felipe Avelino, é a chance do Bugre de abrir o placar no Brinco de Ouro da Princesa. A gente vê o Emerson com a canhota, jogando na altura do primeiro pau, subiu o desvio, da zaga para a linha de fundo, é mais um escanteio, é blitz do Bugre, Pedro Lino. Terceiro escanteio seguido na partida, é mais um pro Guarani, quem vai na bola é outro diferente ali agora, viu, Daniel? Não é o João Paulo. Dessa vez quem bateu foi o Emerson, né? O João Paulo estava ali, mas quem bateu foi o Emerson. Dessa vez é pelo lado oposto, viu? É pelo lado esquerdo. É de novo ele, mano. João Paulo e Emerson. É, João Paulo e Emerson. Sempre eles. Vamos para mais uma cobrança de escanteio, a terceira do jogo, a terceira da equipe do Bugre. Jogadores, todo mundo na muvuca, e o árbitro segura ali e chama para conversar, viu? Rafael Donato chega ali, tá tendo confusão dentro da pequena área. Tem que se acalmar, disse ele, viu? Deu um recado ali pro Rafael Donato, para acalmar os ânimos, assim também como o Romarinho. Autorizou o árbitro, chute baixinho, chegou aqui com o William Farias. Devolução para o Emerson com a perna canhota, jogou para dentro da grande área, desvio de cabeça. Passa à direita na meta do Felipe Avelino, mas chegou com perigo, quem cabeceava por lá era o Rafael Donato, Pedro Lino. Belo cruzamento do Emerson, cruzou na cabeça do Rafael Donato, a bola foi para fora. É apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Avelino. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Para você que vai nos acompanhando, vai chegando na nossa transmissão, nosso muito obrigado pela sua audiência. Faça que nem o Fael Cardil, seja o nosso comentarista virtual. Mande sua mensagem aí no chat ao vivo, interage, que as melhores mensagens a gente lê aqui no ar. Para você também, já subiu a enquete. Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Volta Redonda ou dá empate? Participe, interaja e seja o nosso comentarista virtual. Por aqui vem Bugre no campo de ataque com camisa meia dúzia, o Emerson. Tenta avançar no campo ofensivo pelo lado esquerdo, ele foi interceptado. Conseguiu recuperar a posse de bola, virando pelo lado direito. Chegou no mano a mano com o João Paulo, recebe a entrada. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. O árbitro deu segue o jogo ali, depois parou, falta do 10, Luciano Nanin em cima do 10, João Paulo, Daniel. É 9 minutos, segue 0-0, foi uma jantada do Luciano Nanin em cima do João Paulo. 10 minutos do primeiro tempo, tem falta pro Guarani. São os inícios de emoções que nos aguardam nesse jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem o Bugre de novo com o Ebert, fez a cavadinha para dentro da grande área. No desvio de cabeça, passando à direita do Felipe Avelino. É tiro de meta para a equipe do Voltaço. O Lucas chegou mandando o recado, Pedro Lino. Mais um bom cruzamento do Emerson, agora foi pro Lucas. A cabeçada do Lucas foi pra fora, apenas tiro de meta pro Voltaço. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 10 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada do Brasileirão da Série C e no Brinco de Ouro está assim. Bugre 0, Voltaço também 0, Pedro Lino. Pelo Brasileirão da Série C, a Inter de Limeira vai vencendo o Anápolis por 2-1, o Caxias vai vencendo o Confiança por 1-0 e o Brusque vai vencendo o Paysandu fora de casa por 1-0. Placar ao vivo Portal Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, que tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo Amarelo. brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda rodada do Brasileirão da Série C de 2026, aqui na número 1 do Brasil. Futebol interior. Amarelou pra quem, Pedro Lino? Anota aí, Bolacha. Amarelo pro camisa número 23 do Volta Redonda, Lucas Rocha, por falta em cima do João Paulo, camisa número 10 do Guarani. Foi mais do que falta, viu, Pedro? O cara segurou ele pela cintura, viu? Disse, venha cá, aqui você não passa. Foi mais do que falta, meu amigo. Primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Volta Redonda. O premiado é o 23, o Lucas Rocha. Por aqui, a equipe do Voltaço tenta fazer ligação para o campo de ataque, deu certo. A bola caiu lá pelo lado esquerdo, nos pés do Marquinho. Veio pro mano a mano, trazendo para a intermediária. Não cai, não vai, não arranca rabo, meu amigo. O Luciano tentou passar no meio de dois, ficou difícil para ele. Melhor para a equipe do Bugre, que já recupera a posse de bola. Sai jogando no campo defensivo. Aparece ali como opção o Emerson. Ele segura, cadencia, toca pro Rafael Donato um pouco mais atrás. Jogou na fogueira, devolução de novo pro Emerson. Ele pede aproximação, tem dois na marcação, ficou difícil. Jogou atrás pro Rafael Donato na fogueira, ele com a perna canhota. Tentou fazer a ligação pro campo de ataque, veio o desvio de cabeça. A bola ainda tá viva no campo defensivo da equipe do Bugre. O William Farias vem ajudar na marcação. Volta Redonda, recupera a posse de bola. Tentou arriscar de longe. Passa por cima da meta do Kaique França. Tentou fazer de cobertura, mas faltou calibre, hein, Pedro Lino? Tentou fazer de cobertura, mas a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro Guarani. Ô, Daniel. Diga, Pedro Na Lino. verdade, a falta do Lucas Rocha, que ele tomou amarelo, foi em cima do Luca e não do João Paulo. Então, feita a correção. Por aqui, Bugre recupera a posse de bola. Sai jogando com o Guilherme Cachoeira, passando a linha que divide o gramado. Tá pela intermediária, tá no campo de ataque. Abriu na ponta direita, deixou no pé do Herbert, bateu! Na rede pelo lado de fora! Barcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guilherme Parede, Guilherme Cachoeira. Ele tocou a bola pro Herbert, a bola foi pra fora, bateu na rede, mas pelo lado de fora, apenas tiro de meta pro goleiro Felipe Avelino do Volta Redonda. E o técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, não está nada satisfeito com esse lance do Herbert, viu, Daniel? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui quase chegando a marca dos 14 minutos, vem de novo a equipe do Bugre, caindo no ataque pelo lado esquerdo com o Emerson. Dois em cima dele, ficou difícil, ele recua para o Jonathan Costa, que vira essa bola próximo ao círculo central, deixando para o Rafael lá pelo lado direito. Já toca mais à frente para o Inayan, tem marcação implacável, Voltaço está todo no campo defensivo. A equipe do Bugre começa a envolver a equipe do Volta Redonda no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O último homem, só para você ter uma ideia, é o Rafael Donato, que está na linha que divide o gramado. O resto, tá todo mundo no campo de ataque. Vem caindo nos pés agora do Rafael, virando para o lado direito, toca para o Inayan. Ele levanta a cabeça, procurou jogar para dentro da grande área, opção de novo para o Rafael. Devolução, jogou para o Herbert, cavadinha para dentro da grande área. O desvio de cabeça, a bola veio sobrando de novo pelo lado esquerdo. Vem de novo em domínio da equipe bugrina. Vem nos pés agora do camisa meia dúzia, o Emerson. Segura essa bola, toca para o Jonathan Costa. Na intermediária, para o William Farias. Trouxe por dentro, tentou fazer um 2. Não conseguiu, arriscou de longe o João Paulo. Futebol Interior. Ai, 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 carrapato não tem pai. João Paulo tá com sangue nos olhos, tinha tudo. Tinha chuteira, tinha tornozeleira. Só faltou habilidade agora, hein, Pedro Lino? Boa jogada do Guarani, a bola sobrou pro João Paulo, que de fora da área ele chutou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Voltaço. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração e ainda tem acesso à Rádio Futebol Interior, 24 horas no ar, com muito futebol para você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 15 minutos passados do primeiro tempo, segue Bugre 0, Voltaço também 0. Bola recuada para o goleiro Kaique França, com a perna canhota, saiu no chutão, tentou buscar o campo de ataque, saiu forte demais para a lateral, é arremesso favorável à equipe do Voltaço. A reposição é feita agora pelo Pedro Costa. Trouxe por dentro, está no campo de ataque a equipe do Voltaço, a equipe visitante. Recua lá atrás para o Lucas Adel.
Vai começar de novo lá na linha aqui de vídeo gramado. Abre na ponta esquerda, já passa para o campo ofensivo. A equipe do Volta Redonda. Devolução de novo para o Lucas Adel. Ele levanta a cabeça, procura alguém desmarcado. Enquanto isso, o João Paulo vem na marcação. Ele encontra pelo lado esquerdo o seu companheiro, o Denner. Trouxe de novo pela intermediária. Roubada de bola da equipe do Bugre na categoria. Vem no contra-ataque com o Rafael. Trouxe por dentro. Jogou um pouco mais à frente para o Luca. Invadiu a grande área. Posição legal, disse o árbitro do jogo. Recua de novo para o Ebert. Ele vem para o mano a mano, levanta a cabeça. Chega a aproximação do João Paulo. Trouxe um pouco mais à frente. Fez um 2. Invadiu a grande área. Chega o corte por baixo do Jean Vitor. Não quis saber de brincadeira. Joga pro mato a bola do campeonato. É arremesso favorável à equipe do Bugre. Bola já em jogo. Tá nos pés agora do Rafael Donato. Toca para o Inayan. De novo pro Rafael Donato. Vira pela intermediária. Vem caindo nos pés aqui do Rafael no campo defensivo. Joga um pouco mais atrás pro goleiro Kaique França, que está na meia-lua da grande área. Tá como goleiro linha. Joga o campo defensivo pelo lado esquerdo agora com o Jonathan Costa. Ele levanta a cabeça. Ninguém se aproxima. Ele vai levando. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Faz a cavadinha de ligação. Chega nos pés do Emerson. Tá na profundidade. Com a perna canhota. Jogou para dentro da grande área. Chega o desvio. Direto para a linha de fundo, mas não tá valendo nada. Estava na banheira e se ensaboando o camisa meia dúzia, o Emerson, Pedrolino. Boa jogada do Emerson, lateral do Guarani. Ele tentou cruzar na área. A bola desviou no zagueiro do Volta Redonda, só que o árbitro, na verdade o bandeirinha Lucas Costa Modesto, deu impedimento e essa banheira não é a boa, viu, Daniel? Mandando um abraço aqui pro Marco Godoy e pro Cláudio Santos e Fael Cardil, que está interagindo e participando da nossa transmissão no YouTube. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Faça que nem eles, participe, interage, mande sua mensagem que a gente lê aqui no ar. Por aqui vem de novo a equipe do Voltaço no campo de ataque. Virando pelo lado esquerdo, chegou a dividida de cabeça ali do Rafael. A bola volta na intermediária, próximo ao círculo central, domina com a perna direita, caindo nos pés ofensivo agora do camisa 16, o Pedro Costa. No campo ofensivo, pelo lado direito. A opção agora foi pela intermediária, chegou nos pés do Romarinho. Toca agora pro camisa número 17, o Vaguinho. Vem pro mano a mano. É o momento do Voltaço, trouxe por dentro. A tentativa de ligação era para o Vaguinho. Chegou por baixo a zaga, não quis saber de brincadeira, jogando pra lateral. É arremesso favorável à equipe do Volta Redonda. O tricolor de aço tem gol aonde, Pedrolino? Pelo Brasileirão da Série C, o Paysandu empata. Paysandu 1, Brusque também 1. E no Mineirão, o Cruzeiro empata contra o Red Bull Bragantino, Daniel. Cruzeiro 1, Red Bull Bragantino também 1. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui vem a equipe do Bugre no contra-ataque com o Ebert. Ele trouxe pela intermediária na cavadinha. Joga um pouco mais à frente. Tocou pro Luca. Devolução pelo lado direito. É um bom momento da equipe bugrina. Tá no campo de ataque. Chegou com o João Paulo na meia-lua. Chegou por baixo a zaga, afastando o perigo. Ela vem caindo na intermediária, mas não tá valendo mais nada. O jogo foi interrompido. Por quê, Pedrolino? Ele deu mão de alguém ali, viu, Daniel? Deu mão da zaga? Tiro livre indireto pro Guarani, tá lá o camisa número 3, o Rafael. Tiro livre indireto para o Bugrão. Bugre tá de novo no ataque, 19 minutos passados desse primeiro tempo. Rafael tem posse de bola, favorável à equipe bugrina. Tocou pro Rafael Donato pro Inayan, abrindo pela ponta direita. Chega um bom momento, a equipe do Volta Redonda tá toda acuada no campo de defesa. Trouxe por dentro, marcação implacável, tem 2 em cima dele. Ficou difícil, recua de novo um pouco mais atrás pro Inayan. Joga lá atrás, vai recomeçar com o goleiro Kaique França, que está como goleiro linha, meu amigo. Tá longe da meta o goleiro Kaique França. Tocou agora pro camisa número 4, número 5, na verdade, o Rafael Donato. Ele quem vem com domínio. Chega mais à frente agora com o William Farias. Ele avança a linha aqui de vídeo gramado. Chega na intermediária com o João Paulo. Abre na ponta direita. Chegou nos pés do Luca. Encontrou lá pelo lado direito o Rafael, que joga um pouco mais à frente pro Inayan. Levanta a cabeça, jogou pra dentro da grande área, mas chegou antes da zaga. Bate na zaga da equipe do Volta Redonda. Tenta sair jogando no contra-ataque, mas não tá valendo nada, porque o Rafael Furtado beijou a grama. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 20 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada do Brasileirão da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: Bugre 0, Tricolor de Aço também 0, Pedrão. Pelo Brasileirão da Série B, o América Mineiro vai empatando com o Novo Horizonte em 0-0. O Operário de Ponta Grossa vai empatando com o Cuiabá em 0-0. E o São Bernardo vai empatando com o Fortaleza também em 0-0. Placar Futebol Interior da Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, que tem cashback de até 25% de desconto te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol interior.
futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem a equipe do Bugre, tá no campo de ataque, chega nos pés agora do Inayan. Opção por dentro foi do William Farias. Devolução de novo por dentro, vem no trancos e barranco, recupera a equipe do Voltaço. Tenta sair jogando agora no contra-ataque pelo lado direito, mas o árbitro está parando o jogo. Irregularidade no lance, é falta favorável à equipe do Volta Redonda. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac do portal Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 21, quase 22 desse primeiro tempo. Segue Bugre 0, Volta Redonda também 0. Posse de bola é da equipe bugrina no campo de defesa, mas o árbitro está pegando o lance irregular do William Farias. Foi para o chão, camisa 26, o Romarinho. Falta favorável à equipe do Voltaço. 22 minutos passados no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre vem tendo muito mais volume de jogo. Já a equipe do Volta Redonda vem acuado, esperando ali um contra-ataque, uma bobeada do Bugre, para quem sabe abrir o placar no Brinco de Ouro. Vem de novo em posse de bola a equipe do Voltaço, trouxe por dentro da intermediária, chega nos pés do Denner, roubada de bola da equipe do Bugre, tenta fazer a ligação para o campo de ataque, vem na velocidade com o William Farias, trouxe por dentro, está no círculo central, passando agora com a perna direita, deixou para o João Paulo, ele pede a aproximação de alguém, joga um pouco mais à frente, deixou o camisa número 4, Jonathan Costa, é ele quem domina, tem 2 na marcação, segura, de novo o João Paulo, ele vem pelo lado esquerdo, trouxe por dentro, de novo com o William Farias, marcação implacável, olha o ladrão, ninguém disse para ele, perdeu a posse de bola, vem de novo a equipe do Volta Redonda tentando fazer a ligação, buscando o contra-ataque, abrindo na ponta direita, matou no peito agora o camisa 26, o Romarinho, vem na velocidade pela ponta direita em profundidade, tocou para dentro da grande área, é um bom momento da equipe do Volta Redonda, chegou nos pés agora do Marquinhos, em cima dele tem 2, jogou para dentro da grande área, mas não tá valendo nada. Lance irregular de ataque da equipe do Voltaço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. 23 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para o Bugre, 0 também para o Voltaço. Me diz um pouco, ô Pedro Lino, o parâmetro do jogo até aqui. Bom primeiro tempo, as equipes se respeitando bastante, poucas criatividades e chances de gol. O chat tá bombando aí, viu, Daniel? O pessoal tá tirando uma onda com você aí. Comigo? Por quê? Esse pessoal tá demais, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô sem internet, cara, tu acredita? Então aqui, Daniel, é o Marcelo Borges, que sempre acompanha a gente. Boa noite, Pedro Lino. Daniel Faria sempre aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão. Minha chape não vai, muito ruim. Um abraço, Daniel. O Marcelo Borges, que é o maior torcedor da Chapecoense da região. Também um abraço pro Osmar Dantas Garcia. Boa noite, Pedro Lino. Aí ele mandou aqui, Daniel Faria. Sai dessa onda. Você vai gritar o gol do Volta Redonda. Aço, aço, aço. Gol do Voltaço. Um abraço também pro Osmar Dantas Garcia. Rapaz, todo mundo junto aqui. Tem torcedor bugrino, tem torcedor tricolor e tem também, meu amigo... É o Osmar Dangar. Osmar Dangar. Osmar Zangar? Dangar. Dangar. Tá certo, tá todo mundo participando, interaja, faça que nem ele, mande sua mensagem aí. Por isso que eu não tava recebendo aqui, rapaz, a mensagem. Eu tô sem internet. Pacote de dados acabou. Tô tendo que recuperar aqui. Vamos pro jogo. Por aqui vem de novo a equipe do Bugre. Tá atacando dessa vez pelo lado esquerdo. Agora com camisa número 4, o Jonathan Costa. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça nas mãos do goleiro Felipe Avelino. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Agora sim, voltou a internet aqui, viu? Mandando um abraço pra galera que tá interagindo, participando do nosso chat ao vivo. Deixa eu só pular aqui as propagandas, meu amigo, que tá demais aqui esse YouTube, viu? Eles pagam para aparecer a propaganda e eu pago para não ter. Mandando um abraço aqui pro Osmar Dantas, que está participando, pro Marcelo Borges, ele que é torcedor da qual é? Da Chapecoense, né? Da minha Chape não vai muito ruim. E o Rafael Cardil, que sempre participa e interage. O Rafael Cardil que tá lá no Brinco de Ouro da Princesa, mais acompanhando a transmissão aqui
no canal Futebol Interior. Para vocês, o nosso muito obrigado, aquele abraço super especial. Por aqui vem de novo a equipe do Volta Redonda, caindo pelo lado esquerdo com camisa número 7, o Marquinho. Vem pro mano a mano, levanta a cabeça, procura alguém desmarcado. A tentativa de ligação era para dentro da grande área, mas chegou por baixo ali antes. O camisa número 3, o Rafael, jogando para lateral. Arremesso favorável à equipe do Volta Redonda. 26 minutos passados desse primeiro tempo. O jogo está pegado, meu amigo. As equipes já criaram oportunidades para todos os lados. Recomeça lá atrás com o Felipe Avelino, a equipe do Tricolor de Aço. Ele está na meia-lua da grande área, joga no campo defensivo o Pedro Costa. Aparece com a aproximação agora o Lucas Adel. É para ele quem a bola é tocada, mas em cima dele está o João Paulo. Conseguiu roubada de bola na categoria, um bom momento da equipe do Bugre. Invadiu a grande área, tentou jogar pro Luca. Chegou antes a zaga, afastando o perigo. Vem caindo de novo na intermediária, agora no contra-ataque a equipe do Voltaço. Vira essa bola pelo lado direito, chega em profundidade, em velocidade, botou para correr agora o Marquinho. Ele vem com a camisa número 17, trazendo por dentro agora o Vaguinho. Jogou para dentro da grande área, foi forte demais, passou por cima de todo mundo, vai saindo lá pelo lado oposto. É arremesso favorável à equipe do Bugrão. 27 minutos passados desse primeiro tempo. Bugre 0, Voltaço também 0. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na loja virtual, placar ao vivo Futebol Interior, ou mais completo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. – 27 minutos passados por aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Posse de bola é da equipe do Bugre. Chega com o Luca, veio ajudar na marcação, fez o chutão para frente. Tentativa de ligação, mas a equipe do Volta Redonda está bem postada agora no gramado do Brinco de Ouro. Começa a entender o jogo, começa a ditar o ritmo da partida a equipe visitante. Trouxe por dentro, chegou nos pés agora do Vaguinho, no círculo central, abrindo pelo lado esquerdo. 28 minutos passados do primeiro tempo. Está no campo de ataque a equipe visitante. Trouxe por dentro de novo nos pés agora do camisa 23, o Lucas Rocha. Abre pelo lado esquerdo. Em cima dele, o William Farias. Fez a cavadinha para dentro da grande área. Tentativa era para o Rafael Furtado, mas chegou mais alto que ele, o Rafael Donato. Afastando o perigo e vem no contra-ataque de novo a equipe bugrina. João Paulo no círculo central. Driblou de 1, driblou de 2. Fez a cavadinha por baixo. Chegou nos pés agora do Guilherme Cachoeira com a perna canhota. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeiro o Guilherme Cachoeira, Pedro Lino. Bela jogada do Guarani, a bola sobrou. Na verdade, a bola foi do João Paulo pro Guilherme Cachoeira. O Guilherme Cachoeira partiu na pequena área, chutou, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro Volta Redonda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa, o que foi que houve, Pedro Lino? Tem um atleta do Volta Redonda caído, Daniel, não consigo ver a numeração dele agora, tá ali o Luca. E também o Jean Vitor do Volta Redonda, na verdade é o 3, é o Lucas Adel. Lucas Adel que está caído no Lucas gramado. Rocha, é o 23. É o 23? Isso. Você viu um 3 ali? Eu fiquei em dúvida, no 3 ou no 23. Então é o Lucas Rocha que está amarelado, está caído no momento que termina, viu, Daniel? Terminou aonde, Pedro? Terminou em Anápolis. Inter de Limeira, do técnico Matheus Costa, 2. Anápolis, 1. E também terminou em Caxias. Caxias, 1. Confiança, 0. Ai, são coisas que não dá pra entender, né, cara? Como é que um técnico pode ser tão ruim num time e quando sai ele fica bom? Acontece muito isso por aqui, ô Pedro Lino? Acontece muito, tanto com o treinador como o jogador. O jogador desponta em um clube, joga muito, chega aqui em Ponte Guarani e não joga nada. É incrível. Teve modificação, acho que não deu mais pro Lucas Rocha, viu? Vai entrando 13 no lugar dele aí. Quem é a fera do jogo, hein, Pedro Lino? Saiu o camisa número 23, Lucas Rocha, que estava amarelado. E que entrou o número 13 do Volta Redonda é o Alan Ferreira. Do Volta Redonda saiu o 23, Lucas Rocha. E entrou o 13, Alan Ferreira. Aí então a primeira modificação do jogo, porque não deu pro Lucas Rocha, viu? Sentiu ali, sai as lágrimas do gramado, mas está de pé, né? Não foi algo tão grave assim. Primeira modificação do técnico William Di Matia. Sai
o 23, o Lucas Rocha, e entra o camisa 13, o Alan Ferreira. É isso? É Alan Ferreira, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Beleza. Alô, torcedor, bugrino, aurinegro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Passados 31 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: Bugre 0, Voltaço também 0, Pedro Lino. No Brasileirão, Daniel, o Fluminense vai perdendo para o Flamengo por 1-0, o Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0 e o Cruzeiro vai empatando com o Red Bull Bragantino em 1-1. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte deste momento, desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, mas fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda rodada do Brasileirão da Série C, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Amarelou para quem, Pedro Lino? Anota aí, Bolacha. Segundo amarelo na partida, cartão amarelo pro camisa número 3, Rafael, do Guarani. E vem a equipe do Voltaço atacando pela intermediária com camisa 26, Romarinho. Jogou pelo lado esquerdo na dividida. Pediu a falta, mas o árbitro disse que não houve nada. O Inayan já disse que ele pulou. Tava tudo certo. É apenas posse de bola para a equipe bugrina. Segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Bugre, Rafael. Nunca ele, mas sempre ele, né, Pedro Lino? Sempre ele, Daniel, sempre ele. Segundo cartão amarelo do jogo. Por aqui vem a posse de bola da equipe bugrina. Sai jogando pelo lado esquerdo. Tá nos pés agora do Ebert. Foi pro mano a mano. Jogou no fundão. Com a perna canhota pra dentro da grande área. Passou por cima de todo mundo. Vem caindo lá pelo lado direito com o Inayan. Tocou pro camisa 21. Agora o Guilherme Cachoeira. Veio ajudar na ponta da grande área. É um bom momento da equipe do Bugre. Tocou pro Rafael, que vem ajudar também. Já chega nos pés agora do João Paulo. Abre na ponta direita. De novo pro Inayan. De Inayan pro Rafael. Ele levanta a cabeça. Procura alguém desmarcado, pede aproximação, tem apenas o João Paulo, toca pra ele, João Paulo tem a posse de bola, tocou pela intermediária, tocou pro Inayan, de Inayan pra João Paulo, invadiu a grande área, jogou na cavadinha, por cima de todo mundo, vai caindo lá pelo lado esquerdo, mas chegou nos pés agora do Ebert, ele vem pro mano a mano, tem dois na marcação, a posse de bola ainda é da equipe do Bugre. Aqui um pouco mais à direita, tem o camisa número 62, o Emerson, é pra ele quem foi tocado, devolução de novo pro Ebert, ele vem pra cima, com a perna direita, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola vem caindo de novo pelo lado direito, quem vai buscar essa posse de bola por ali é o camisa 21, Guilherme Cachoeira, que deixa ela sair pra fazer a reposição, repõe a bola em jogo, toca ali com o Inayan, devolução de novo pro Guilherme Cachoeira, ele segura essa bola, toca um pouco mais recuado, devolução de novo caindo pelo lado esquerdo agora, com camisa número 4, o Jonathan Costa, é um bom momento da equipe do Bugre, avançando no campo de ataque pelo lado esquerdo, movimentação agora chega com o William Farias, trouxe por dentro, é a equipe do Bugre, fazendo um movimento dentro do gramado do jogo, a equipe do Bugre vem valorizando a posse de bola, caindo pelo lado esquerdo, no campo de ataque do Brinco de Ouro da Princesa, chega nos pés agora do lado esquerdo, do camisa número 11, o Ebert, vem pro mano a mano de novo, jogou pra dentro da grande área, subiu, desvio de cabeça, a bola vai sobrando pelo lado direito, vai direto para a linha de fundo, é tiro de meta em favor da equipe do Voltaço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Para você que vai acompanhando a nossa transmissão, nosso muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo seu carinho. Por aqui apenas tiro de meta favorável à equipe do Voltaço. Autorizou o árbitro, chutou para frente. O goleirão da equipe do Volta Redonda tenta fazer a ligação para o campo de ataque, recupera a equipe bugrina, vem no contra-ataque pelo lado esquerdo, já chega em velocidade de novo a equipe do Bugre, cai nos pés agora do camisa número 11, o Ebert, vem com a perna canhota na dividida com o goleiro, chega por baixo, afastando o perigo para a linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Bugre, tá na esquina de novo o Índio Campineiro, Pedro Lino. Tá na esquina, é escanteio perigoso pro Guarani, Daniel. Autorizou o árbitro, jogou para dentro da grande área o desvio de cabeça nas mãos do goleiro do Bugre. Fica tranquilo para fazer a defesa o Felipe Avelino.
já fez a reposição da bola em jogo. Tentou buscar o campo de ataque, mas a bola foi forte demais, já vai saindo de novo para a lateral. E apenas o Inayan acompanha a saída de bola. 35 minutos passados, 36 chegando agora desse primeiro tempo. Segue Bugre 0, Volta Redonda também 0. A análise do jogo até aqui, Pedro Lino. Bom primeiro tempo, Daniel, as duas equipes se respeitando. Poucas chances de ataque, né? Teve aquela chance do Herbert ali só. E tem Guarani no ataque no momento que termina Paysandu 1. Brusque também 1 e começam mais 2 jogos na Série C, Daniel. O Amazonas vai empatando com o Ituano em 0-0. E o Ipiranga abre o placar. Ipiranga 1, Itabaiana 0. 36 minutos passados no Brinco de Ouro da Princesa. Vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de defesa com o William Farias. Trouxe por dentro, a opção agora com o Inayan. Na velocidade com o Guilherme Cachoeira. Vem pro mano a mano, jogou pra frente. Não deu pra entender, ficou fácil pro Felipe Avelino fazer a defesa para a equipe do Volta Redonda. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período em que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 37 minutos passados desse primeiro tempo, Bugre 0, Volta Redonda também 0 no momento em que o Volta Redonda tem o primeiro escanteio do jogo, Pedrão. Primeiro escanteio do Volta Redonda na partida, Daniel. Se não me engano é o quarto escanteio, Bolacha? Quarto escanteio na partida. 38 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Quem vai para a cobrança é o camisa 16, o Pedro Costa. Vai chuveirar na meta do goleiro Kaique França com a perna direita venenosa do camisa 16 da equipe do Volta Redonda. Jogadores agrupados dentro da pequena área. Vai autorizar o árbitro Maguielson Lima Barbosa. Vai vir drone na área da equipe bugrina. Autorizou o árbitro, jogadores na confusão dentro da pequena área. Pedro Costa com a perna direita, jogou pra dentro. Kaique França de soquinho, afasta o perigo. João Paulo complementa, joga a bola pro alto. A bola vem caindo de novo pela intermediária. Vem pro mano a mano com o Luciano Naninho. Arrisca de longe, chega na zaga, afastando o perigo. Jogando pra lateral e arremesso favorável. A equipe do Volta Redonda. Jean Vitor faz a reposição da bola em jogo, tá no campo de ataque. A equipe do Volta recupera no campo defensivo, joga um pouco mais atrás agora pro Lucas Rocha. Ele segura, cadencia, aparece como opção agora o Alan Ferreira, fazendo a sua movimentação nesse primeiro tempo. Roubada de bola, tentava por ali agora o Herbert, não conseguiu, ela escapou, saindo para a lateral e arremesso em favor de novo da equipe do Volta Redonda. 38 minutos, quase 39 passados desse primeiro tempo. Bugre 0, Volta Redonda também 0. A equipe do Volta Redonda começa a gostar do jogo, começa a ditar o ritmo dentro do Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Bugre parece que perdeu gás, parece que perdeu o ânimo diante do seu torcedor bugrino que se faz presente no Brinco de Ouro da Princesa. Posse de bola vem de novo da equipe do Volta Redonda, caindo por dentro agora nos pés do Marquinho. Vem pro mano a mano na intermediária, recupera a equipe do Bugre. Sai jogando agora no contra-ataque, chegando agora nos pés do Rafael. Não tem velocidade, recua, joga um pouco mais atrás para o delírio do torcedor bugrino. Trouxe essa bola pela intermediária de novo nos pés do Rafael. Joga um pouco mais atrás pro camisa número 4, Jonathan Costa. Ele segura essa bola, pede aproximação, ele vai levando, vai chegando próximo à linha que divide o gramado, já tocou pro Emerson, passa pro campo de ataque, mas tem 2 na marcação, ficou difícil. Devolução de novo pro Jonathan Costa no momento em que ele foi traçado. Tá no chão e tá marcada a falta em cima do Jonathan Costa, Pedro Lino. Tá marcada a falta, Daniel, em cima do jogador do Guarani. 40 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Tem falta perigosa pro Bugre. Vamos ver o que resta nesses 5 minutos mais acréscimos dessa primeira etapa que... abaixo do esperado, né, Daniel? Estamos chegando na reta final do jogo, mas por enquanto vem o Bugre, atacando pelo lado direito, jogou para dentro da grande área, vem sobrando com o Herbert! Tira em cima da linha, zaga da equipe do Volta. Tinha endereço certo, o goleiro ia ficar na saudade. Quase o gol do Bugre, se não fosse a zaga. Era tiro certo, Pedro Lino. A bola sobrou pro Herbert, depois de bela jogada do Guarani, o zagueiro do Volta Redonda tirou em cima da linha. É escanteio pro Bugre. 41 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. João Paulo na bola. Camisa 10 da equipe do Bugre.
Vai chuveirar na meta do goleiro Felipe Avelino. Vai vir drone na área do Volta Redonda. Autorizou na altura do primeiro pau. Subiu o desvio de cabeça do Lucas Rocha. Dizendo do Alan Ferreira. Vem caindo pelo lado direito de novo em domínio da equipe do Bugre. Joga pro Inayan. Cavadinha pra dentro da grande área. De novo desvio do camisa número 5, Rafael Donato. A bola veio sobrando com Herbert, mas não tá valendo nada. O jogo está parado no Brinco de Ouro da Princesa. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 41 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada do Brasileirão da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: Bugre 0, Voltaço também 0. Placar Futebol Interior Rivalo pelo Brasileirão. Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0. No momento que o Flamengo faz o segundo gol, Flamengo 2, Fluminense 0. E o Cruzeiro vai empatando com o Red Bull Bragantino em 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 42 minutos passados do primeiro tempo. Bugre 0, Volta Redonda também 0. Jogo que acontece em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, diante do torcedor bugrino, diante do torcedor campineiro. Posse de bola está no campo de defesa, sai jogando a equipe do Bugre, no campo de ataque pelo lado esquerdo. Jogou mais à frente pro Emerson, com a perna canhota. Chuveirou na meta do goleiro Felipe Avelino. Chegou a zaga afastando o perigo, ela volta de novo pelo campo de ataque do lado esquerdo, dessa vez nos pés do João Paulo. Na intermediária, vem a equipe do Bugre com o William Farias. Driblou de 2, foi magnífico na jogada, agora o camisa número 8. Tocou pro João Paulo, na comunicação com o Herbert. Falhou, ela vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Volta Redonda. Baixe o Placar ao Vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. 43 minutos passados, quase 44 desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa do árbitro Maguielson Lima Barbosa com os acréscimos desse primeiro tempo. Por enquanto segue tudo igual, 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. 43 minutos, quase 44. A única modificação foi do técnico William Di Matia, com a entrada do Alan Ferreira no lugar do Lucas Rocha. A primeira e até então única modificação no jogo até aqui. Vamos para o arremesso lateral, reposição para a equipe do Bugre. Herbert tentou jogar um pouco mais à frente para o campo de ataque, mas o árbitro deu uma segurada, mandou de novo repetir a reposição de bola no Brinco de Ouro da Princesa. 44 minutos já chegados. Quantos de acréscimo tu dá o teu palpite, Pedro Lino? Lá uns mais 3, mais 4, Daniel, nada mais que isso. 3 ou 4 minutos de acréscimo, disse o Pedro Lino. Campo defensivo, a equipe do Bugre vem com a posse de bola. Chega nos pés do Rafael Donato no círculo central. Toca do lado esquerdo agora para o Jonathan Costa, passando a linha que divide o gramado. Jogou um pouco mais à frente para o Emerson. Tá no campo de ataque, mas o Emerson tem dificuldade. Eu percebo que o Emerson tem dificuldade de enfrentar essa velocidade de ataque, viu? Ele sempre segura essa bola. Abrindo do lado direito agora a equipe do Bugre. Vira esse jogo. Alterna no campo ofensivo a equipe bugrina. Devolução de novo pro Rafael Donato no círculo central. Jonathan Costa aparece como opção. Em cima dele o Rafael Furtado. Não dá espaço à equipe do Tricolor de Aço. Chega nos pés agora do João Paulo. Futebol Interior. Pegou muito embaixo da bola. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipote goiabeira. E acrescentou quanto, Pedrão? Mais 2, vamos até 47 nessa primeira etapa. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 45 minutos Daniel, desse primeiro
primeiro tempo. Chamou, falou, Pedro Lino. Esse lance do Herbert, o Lucas Adel tirou em cima da linha. Foi o melhor lance da primeira etapa? Acho que foi a chance mais clara do Bugre, viu? Ele tirou em cima da linha, né? O goleiro já... Tirou em cima da linha. O goleiro já tinha ficado na saudade. O Felipe já tinha ficado na saudade mesmo. Foi a chance do jogo até agora, viu? Tá ali uma confusão ali, o jogador do Volta Redonda com camisa número 8 do Guarani, William Farias. Tudo certo, segue o jogo. 46 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Entramos no minuto final desse primeiro tempo. O Bugre tem a posse de bola no círculo central com o Rafael Donato. Toca pro Jonathan Costa, tá no campo ofensivo. Jogou à frente pro Emerson. Na cavadinha jogou mais à frente, tentativa era para o Herbert. Na dividida, o Jean Vitor fez a proteção. Ela vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Volta Redonda. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Faz a reposição Felipe Avelino. Fez a ligação para o campo de ataque. Teve o desvio de cabeça. Chega nos pés da equipe do Volta Redonda agora com o Romarinho. Chegou no mano a mano na dividida. A bola saindo para a lateral. É novo arremesso favorável à equipe do Bugre. 46 minutos. Faltam 10 segundos para terminar. Falta em favor da equipe do Guarani. Faz a cobrança de falta, toca para o Jonathan Costa, tá no campo de defesa, segura essa bola, procura a aproximação de alguém. E no momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo, no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para o Volta Redonda. As equipes se respeitaram muito nesse primeiro tempo. A única criação ali, que eu digo que foi mesmo criação de jogo mesmo, foi o lance do chute do... Acho que foi do João Paulo, né, Pedro? Foi do João Paulo? Do Herbert. Do Herbert, né? Foi o único lance do jogo, onde o zagueiro, o Lucas Adel, tirou basicamente da linha, porque o goleiro Felipe já ia ficar na saudade. Não teve muito de criatividade nesse primeiro tempo. Acho que as maiores oportunidades foram criadas em bolas aéreas, mas sem muito perigo ali a meta do goleiro Felipe Avelino. No momento em que o show de reportagem é todo teu, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo, Daniel, as duas equipes já vão para os vestiários. Foi como você disse, a melhor chance do Guarani na primeira etapa teve, na verdade, foram dois lances. Os dois do Herbert, um foi na rede pelo lado de fora e o outro, o zagueiro Lucas Adel, tirou em cima da linha. O goleiro Felipe Avelino já estava vendido no lance. 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Passar aqui, caso os técnicos queiram fazer substituições no decorrer da partida. O Hélio Cizenando no banco do Guarani tem Matheus Klaus, Ian, Maurício Antônio, Ralf, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Dentinho, Mirandinha e Kevin. E o técnico William De Matia do Volta Redonda tem David, Bruno Barra, o Alan Ferreira já entrou no lugar do Lucas Rocha machucado, Caio Henrique, Blanco, Juninho Monteiro, Brian, Cauã, Caetano Breves e Juninho. Daniel. A equipe do Guarani que veio num formato diferente hoje, veio no 4-3-2, a equipe do Volta Redonda veio no formato 4-2-3-1. Foi a opção aí do técnico William Matia. O que me chama a atenção, esse movimento, essa mudança tática do posicionamento da equipe do Bugre, na tua opinião, surtiu efeito no jogo de hoje, Pedro? Surtiu efeito, Daniel. O Herbert vem fazendo boa partida, criou as melhores chances do Guarani, né? Vamos ver o que o técnico Hélio Cizenando vai aprontar nessa segunda etapa. Eu acho muito provável que mantenha a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. Apenas o Rafael amarelado, o outro amarelado do Volta Redonda já saiu, que era o Lucas Rocha. Acho que até os 20, 25 minutos da segunda etapa, dependendo de como estiver a partida, o Hélio Cizenando manterá essa equipe que, pra mim, vamos falar a verdade, essa equipe é o titular do Guarani, né? Acho que o desenho já tá bem feito. Já tá bem formado esse time titular do Guarani. Tá certo. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a análise do primeiro tempo, trazendo as estatísticas, posse de bola, chance clara, quem teve mais domínio do jogo, tudo isso você acompanha aqui no show do intervalo dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Com você todos os dias, de volta aqui na transmissão dos canais Futebol Interior, o show do intervalo dos canais FI, trazendo um pouco do que foi esse primeiro tempo de Bugre 0, Voltaço também 0. Vamos trazer um pouco ali de como veio a onzena titular da equipe do técnico Hélio Cizenando, falando um pouco também sobre como foi a estatística desse primeiro tempo, e que não foi muito favorável, né? Podemos se dizer assim. Tivemos 2 cartões amarelos, um para o Lucas Rocha, e tivemos um cartão amarelo também para a equipe do Guarani, para o camisa número 3, o Rafael. A equipe do Bugre não teve modificação nesse primeiro tempo, já a equipe do técnico William Di Matia teve a modificação, saindo o Lucas Rocha para a entrada do Alan Ferreira. No banco de reserva, o técnico Hélio Cizenando tem o Matheus Klaus, tem o Ian Henrique, o Maurício Antônio, tem o Ralf, tem o Carlos Eduardo, tem o Isaac, o Diego Torres, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Dentinho, Mirandinha e Kevin. A gente pode aguardar as modificações aí. Pode ser que entre o Mirandinha nesse segundo tempo. O Kevin, não acredito muito que possa entrar no jogo de hoje. O Cauã, Guilherme Parede também são boas opções. O Diego Torres acredito que não entre no jogo de hoje, só a caso de uma necessidade mesmo, porque o João Paulo está fazendo bem o desenho de maestro, né? A posição ali do que está precisando, né? Do maestro do jogo ali de volante, o camisa 10, o João Paulo, da equipe do Bugre. Neste momento, o Guarani na tabela geral de
classificação, vai ganhando mais um ponto. É o 13º colocado, começou em 12º e vai ficando agora na 13ª posição. E o Volta Redonda vai saindo da zona da degola, deixa a 19ª posição e ocupa agora a 15ª posição com 1 ponto. Guarani tem 2 pontos porque empatou no jogo de estreia e vai empatando também neste momento em 1-1 contra a equipe do Guarani. Tivemos nesse finalzinho de jogo, agora há pouco, o empate entre 1-1 entre Paysandu e Brusque, finalizando aí um dos jogos que estavam acontecendo hoje pela segunda rodada. Tivemos hoje também o Caxias vencendo por 1-0 a equipe do Confiança. O jogo começou às 5 horas da tarde, já finalizado, Caxias vencendo por 1-0. O Caxias vai ocupando agora a 12ª posição com também os 12 pontos. Tá rolando também o jogo entre Ipiranga e Itabaiana. O Ipiranga vai vencendo fora de casa o placar de 2-0 e vai ocupando momentaneamente o Ipiranga a 2ª posição na tabela geral de classificação e colocando o Itabaiana, Daniel, na zona da degola. Diga, Pedro Lino. Tá rolando Corinthians e Palmeiras agora. Aconteceu um fato inusitado pela segunda vez. Um jogador do Corinthians foi expulso, o André, que ele dividiu um lance com o jogador do Palmeiras e ele foi expulso por pegar nas partes íntimas. Rapaz, o cara é tarado, é, Pedro Lino? Pegou na parte íntima dele. Dele mesmo. Provocação pro jogador do Palmeiras e foi expulso. Tomei até um susto, viu? Porque agora isso é cartão amarelo, né, mano? Vermelho. Vermelho, né? E se tiver uma coceira durante o jogo? É interpretado dessa forma também? Foi o lance, né? No lance o VAR, a transmissão pegou direto. Tá zoando. Aí é rua. Rapaz. E é inusitado e é a segunda vez que acontece com ele, é isso? Com o mesmo Acho jogador? que acontece com algum jogador do Corinthians. Certo. Será que o pessoal não tá percebendo lá que tá precisando dar uma lição, meu amigo? Aí fica difícil, viu? E aí, continuando do jogo que está rolando também entre Amazonas e Ituano, está em 0-0. O jogo que o Pedro Lino falou que seria empate, o Ipiranga já tá metendo 2-0 no Itabaiana, viu, Pedro Lino? E o Itabaiana vai ficando neste momento na zona da degola, lanterninha Itabaiana, nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E amanhã finaliza a segunda rodada entre Figueirense e Maringá. Deixa eu trazer um pouco aqui das estatísticas da equipe do Guarani. Mas por enquanto, Pedro Lino, as equipes não tiveram nenhuma modificação no primeiro tempo. Falando um pouco aí do rendimento do Bugre nessa primeira etapa. Daniel, na primeira etapa o Guarani mais respeitou o Volta Redonda do que atacou. Teve os 2 lances do Ebert. Um lance que ele chutou, o zagueiro Lucas Adel tirou em cima da linha do gol. Eu acho que foi o único lance que impactou esse primeiro tempo, Daniel. Volta Redonda sem chances, não assustou o goleiro Kaique França. Vamos ver o que espera este segundo tempo de Volta Redonda e Guarani. Guarani e Volta Redonda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos aguardar. Sobre a partida, o Guarani enfrenta aí uma dificuldade muito grande de criação de gols, né? Nesse primeiro tempo. O Guarani teve até algumas oportunidades, mas pouca criação. Acho que o único lance que teve mesmo foi do chute do Ebert, que bateu no zagueiro e fez o desvio, que livrou ali o goleiro Felipe da equipe do Volta Redonda, porque tinha endereço certo, como a gente havia comentado aqui na transmissão. De lá para cá, não se teve nada, né? Nem antes e nem depois desse lance. O Guarani arriscou muito em cobranças de escanteio. Tivemos, ao todo, acho que foram 5 escanteios nesse primeiro tempo, né, Bolacho? Foram 5 escanteios? 5 escanteios, né, nesse primeiro tempo. Apenas um do Volta Redonda. Os outros 4 foram da equipe do Guarani, mas pouco aproveitado também, né, diga-se de passagem. O Guarani trabalhou muito na bola aérea, principalmente ali com o Emerson, pelo lado esquerdo e pelo Inayan, pelo lado direito, que são as funções deles, né? Acabar jogando, fazendo essa ligação da bola para dentro da grande área, mas pouco criado. Poucas vezes a gente viu ali o Ebert ou o Luca aparecendo como homens de referência, que são a posição deles hoje no jogo, né? A formação hoje do Guarani está sendo no 3-5-2, deixando justamente o Ebert e o Luca como homem referência
mas isso não vem acontecido no jogo de hoje não, viu? O Inayan trabalha muito essa bola pelo lado esquerdo, Guilherme Cachoeira trouxe, querendo dar uma velocidade para o jogo de hoje. Eu acho que o Guilherme Cachoeira ele entrou no jogo de hoje muito parecido com o que ele entrou saindo do banco de reserva no jogo contra o Maranhão, viu, o Pedro Lino? O Guilherme Cachoeira. Não entrou tão bem não, viu, Daniel? Do Guilherme, eu acho que o melhor jogador do Guarani no primeiro tempo foi o Ebert. O Guilherme Cachoeira não entrou bem e tem aquele ditado, né? Jogador de segundo tempo. Ele entra no segundo tempo, faz aquela fumaça, balança a equipe. Por enquanto, o Guilherme Cachoeira abaixo do que ele pode mostrar. Eu acredito também que muito mérito também nesse jogo foi pro João Paulo, viu? Camisa 10 do Bugre. Tava comentando aqui, Pedro Lino, que tem no banco de reserva o Diego Torres, mas não acredito que ele entre no jogo de hoje não, até porque o João Paulo tá desempenhando bem esse papel, né? Também acredito que não. Só se acontecer alguma coisa com o João Paulo, a troca necessária do Hélio Cizenando. As duas equipes já estão voltando pro gramado, Daniel. Pelo jeito, não teremos mudanças nesse segundo tempo. Vamos aguardar o que vai ter de movimentação aí o técnico Hélio e também o Matias. A única mudança no jogo até então foi a saída do Lucas Rocha para a entrada do Alan Ferreira. Fora isso, não teve nenhuma outra modificação. Já a equipe do Bugre mantém a mesma equipe. A bola já está no centro de gramado, o quarteto de arbitragem já está no gramado do jogo. A gente vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Dá tempo? Não, né? Não, as equipes já entraram no gramado de jogo. Parece que não vai ter movimentação não, viu, Pedro Lino? Não, sem movimentação, as duas equipes voltam iguais. Terminaram a primeira etapa, Daniel. Olha, agora eu vou te dizer, o 17, o 10 e o 26, até o corte de cabelo é igual. É o mesmo barbeiro, viu, Pedro? É o mesmo barbeiro. E os jogos... E terminam tudo com um inho, viu? E tudo é com inho. É o Vagninho, o Luciano Naninho e o Romarinho. E a gente já vê ali também, entrando no gramado do jogo, o João Paulo conversando muito ali com o Donato. Donato hoje que está com a braçadeira de capitão. Vem sendo o capitão da equipe bugrina. Vamos aguardar. Não vai ter modificação do técnico Hélio Cizenando e também não vai ter modificação do William Di Matia. E os jogos que estão acontecendo na rodada aí, meu caro Pedro Lino, como é que está a movimentação dos campeonatos, dos placares, no placar ao vivo, futebol interior Rivalo? Daniel, placar ao vivo, futebol interior Rivalo, pelo Brasileirão. O Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0. O Cruzeiro vai empatando com o Red Bull Bragantino em 0-0. Às 8 horas teremos CRB e Atlético. Às 8h30 teremos Atlético Goianiense e Londrina pelo Brasileirão da Série B. Pelo Brasileirão da Série C, o Amazonas vai empatando com o Ituano em 0-0. E o Ipiranga vai vencendo o Itabaiana por 2-0. Certo, todos os jogos que acontecem neste domingão, dia 12 de abril de 2026, você acompanha aqui no placar ao vivo Futebol Interior Rivalo, hoje no comando do Pedro Lino. Bola no centro do gramado, a saída vai pertencer à equipe visitante e autoriza. Rola bola no segundo tempo. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. A saída pertence à equipe do Voltaço, a equipe do Volta Redonda com o Furtado. Fez o chute inicial, vem já no campo de ataque, caindo pelo lado direito com ele. Furtado arrisca de longe. Futebol Interior. Pegou muito embaixo da bola, passou longe da meta do goleiro Kaique França. E tem gol aonde, Pedro Lino? No Brasileirão da Série B. O Novo Horizontino vai vencendo o América Mineiro por 1-0. Acabou de sair o gol. Novo Horizontino, na verdade, 2. Do Novo Horizontino. Saiu um gol atrás do outro, Daniel. Eita, tem goleiro, não é? Novo Horizontino 2, América Mineiro 0. Bora dar-lhe pra não tomar ali. Por aqui, cobrança de tiro de meta da equipe do Bugre com o Kaique França. Vai no chutão com a perna direita, buscando o campo de ataque. A bola foi forte demais, mas o árbitro já está marcando irregularidade no lance. Falta favorável à equipe bugrina. Sai no chutão ali agora o Rafael, trabalhando essa bola pelo campo ofensivo, já no campo de ataque pelo lado esquerdo. Chegou no mano a mano ali com o William Farias, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro em cima do lance. Atento, já colocou todo mundo para rodar, meu amigo. Já pediu a bola, colocou falta favorável à equipe do Bugre. Primeiras movimentações desse segundo tempo, a equipe bugrina volta para esse segundo tempo da mesma forma que terminou a primeira etapa. A gente vê a movimentação ali do camisa número 6, o Emerson, e vê também o João Paulo.
Os jogadores já vão se organizando na meia-lua da grande área do goleiro Felipe Avelino. João Paulo com a direita e Emerson com a canhota. Autorizou o árbitro, João Paulo deixou pro Emerson. Jogada para dentro da grande área, o desvio de cabeça. Rafael Donato cabeceia nas mãos do goleiro Felipe Avelino. Mas o Bugre criando nesse segundo tempo, Pedrolino. Guarani criando boa chance agora no início desse segundo tempo, Daniel. Mas já temos Volta Redonda no ataque. E vem de novo a equipe do Volta Redonda. Chega nos pés agora do Luciano Naninho. Marcação em cima dele, implacável, tenta roubar em posse de bola, a equipe do Bugre deu certo. Vem caindo pela intermediária, mas a zaga chega antes e afasta o perigo. Vem de novo no contra-ataque, caindo nos pés agora do Vaguinho, na linha que divide o gramado. Vem no contra-ataque pelo lado esquerdo, na dividida, a bola saiu para lateral. O árbitro está dizendo favorável à equipe do Volta Redonda para desespero do Inayan. Arremesso lateral para a equipe do Volta Redonda. Faz a reposição o Jean Vitor. Joga um pouco mais atrás para o Lucas Adel. Tem dois em cima dele de novo João Paulo. Trouxe por dentro na intermediária, não teve outra opção senão deixar agora pro Alan Ferreira. Abre na ponta direita, tá na linha que divide o gramado. A equipe do Bugre já vem toda pro campo de defesa. Vira na categoria pelo lado oposto. Pelo lado esquerdo a tentativa era com Jean Vitor. Na intermediária, a bola sobrou na categoria com o Denner. Essa bola vem sobrando de novo pelo lado direito. Denner na cavadinha. Domina, posse de bola para a equipe do Volta Redonda. Jogada para dentro da grande área, o desvio de cabeça da zaga. Afasta o perigo, ela vem caindo na intermediária. Foi pro chão o Luciano Naninho. O árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. E lá vem a equipe do Bugre. Vem no contra-ataque pelo lado esquerdo em velocidade agora com o Ebert. Jogou, botou para correr. Deixou um pouco mais à frente, invadiu a grande área, bateu de primeira. Felipe Avelino faz a defesa, mas já estava marcando irregularidade no lance. O que foi que houve, Pedrolino? Teve alguma irregularidade ali, o árbitro mostrou um cartão amarelo, só vou confirmar, Daniel. Mas pelo jeito é cartão amarelo pro... Acho que é pro Jonathan, viu? Jonathan Costa, camisa 4. Terceiro cartão amarelo do jogo. Daqui a pouco o Pedrolino traz a confirmação do lance, viu? Foi isso mesmo, Daniel. Cartão amarelo pro Jonathan Costa. Camisa número 4 do Guarani, é escanteio para o Bugre. Vamos para a cobrança de escanteio favorável à equipe do Bugre lá pelo lado direito. 4 minutos já passados desse primeiro tempo. Joga curtinho, vem recuando lá para o campo de defesa. De novo com o Kaique França. Goleirão da equipe do Bugre vai no chutão com a perna direita buscando a ofensiva. Tentativa agora era para o João Paulo. Chegou o Rafael no domínio. Tenta trabalhar a equipe do Bugre. Roubada da equipe do Voltaço. Tentou sair jogando, mas foi pro chão. Foi marcada a falta em cima do Marquinhos, camisa 7 do Volta Redonda. Assim não dá, hein, Pedrolino? Assim não dá, falta do camisa número 4 do Guarani, o Jonathan Costa. Esse é o lance do cartão amarelo. Foi o lance do cartão amarelo, Daniel? É. Foi feia a falta, hein? 4, 5 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 e tem Guarani no ataque. O Bugre recupera a posse de bola no campo ofensivo. Chegava com ele ali o João Paulo. Foi pro chão, pediu a falta, o árbitro atendeu. É falta favorável à equipe do Bugre. Na verdade, arremesso lateral. Quem vai fazer a reposição é o camisa número 2, o Inayan. Joga com o William Farias. De novo, devolução pro campo defensivo. Joga lá atrás pro Rafael Donato. Tá na linha que divide o gramado. De novo, a equipe do Bugre começa a valorizar a posse de bola. Rafael Donato com a perna direita, joga lá pro lado canhoto. Na defensiva, chegou nos pés do Ebert. Ele vem pro mano a mano. Tocou pro Inayan. Tentativa agora era com camisa número meia dúzia da equipe do Bugre. Não deu certo no lance pro Emerson, viu? Arremesso lateral de novo para a equipe do Bugre. De novo com o João Paulo. De João Paulo para Emerson. Marcação implacável em cima dele. Tinha 2. Tocou de novo pro João Paulo fazer essa virada de bola lá pelo campo defensivo. Cai pelo lado direito agora com o Inayan. Trabalha na posse de bola a equipe bugrina. Vem pro mano a mano. De novo com o Inayan. Recuado, joga para o Rafael Donato. Cavadinha para dentro da grande área. O desvio de cabeça do Jean Vitor. Bola vem sobrando de novo no campo defensivo. A equipe do Bugre vai recomeçar lá no campo de defesa com o Rafael Donato. Hoje com a abraçadeira de capitão. Próximo a linha que divide o gramado. Precisa de algum companheiro desmarcado um pouco mais à frente. Encontrou o Inayan. Inayan com a perna direita jogou para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça agora do Lucas Adel. Ela vem sobrando para a intermediária. Tentou fazer a ligação para o campo de ataque. Melhor para a equipe do Bugre. Recupera, recomeça, joga lá atrás para o goleiro Kaique França. Recomeçar essa jogada lá no campo de defesa. Saiu com a perna canhota. Buscou o campo de ataque.
Melhor para a equipe do Voltaço, que sai jogando com ele, o camisa número 7, o Marquinho. Vem pro mano a mano, arrisca de longe. Passa à direita da meta do goleiro Kaique França. Bloque do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Virou aonde, Pedro Lino? Virou no jogo do virou no jogo do Cruzeiro, Daniel. Christian, Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. Aí então, Cruzeiro virando, meu amigo. Cruzeiro em que posição tá, hein, o Pedro Lino? Eu vou confirmar aqui, já te passo, Daniel. Tá, eu ia falar Mirandão ao invés de Mineirão. Tá certo, acontece, meu amigo. No ao vivo tudo acontece. Por aqui, 7 minutos já passados desse primeiro tempo. Vem com o Bugre. Cavadinha do William Farias, buscava o Everton lá na ponta. Chegou o Jean Vitor, fazendo desvio de cabeça. Vem no contra-ataque agora o Voltaço, em velocidade com o Jean Vitor. Tocou pelo lado direito, é um bom momento da equipe visitante. Chute fraquinho nas mãos do goleiro Kaique França, que fez a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mandando um abraço pra galera que tá participando, interagindo aí no nosso chat ao vivo. A Maria Luísa Volta tá dizendo aqui, boa noite, Pedro Lino. Boa noite, Luizinha. Um beijão pra você. O Osmar Dantas também participando aqui, Volta Redonda. Antes de voltar ao Rio, passe no Lucarelli e leve o ex-técnico, por favor. É a galera participando, a galera interagindo, curtindo aqui a nossa transmissão. Faça que nem eles, mande sua mensagem, interaja. Seja o nosso comentarista virtual. Por aqui vem o Bugre, atacando pelo lado esquerdo. Chegava por ali de novo com o Guilherme Cachoeira. Marcação implacável, recua pro Jonathan Costa. Vira com o Rafael Donato, com a perna direita. Encontrou aqui do lado oposto o João Paulo. Com a perna canhota jogou lá na frente pro Inayan, não conseguiu o domínio da bola. Ele agradece, mas vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E para a noite se alegrar, peça Pizza do Dadá, viu? Não é porque propaganda não, mas a pizza é boa, viu? Vale muito a pena. Inclusive, um grande abraço a todos os profissionais e também ao proprietário lá da pizzaria e restaurante do Dadá. Por aqui vem o Bugre, trabalhando essa bola pelo lado direito com o Guilherme Cachoeira, com a perna direita, jogou para dentro da grande área nas mãos do goleiro Felipe Avelino, que já repõe a bola em jogo. Saiu errado o Avelino, hein? Vai arriscar de longe, bateu! E Luna! Gol! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bert é o nome da feira! Na saída errada do goleiro Felipe Avelino na reposição de bola. Ela sobrou na intermediária para ele e arriscou de longe um foguetaço que acertou no canto direito do Avelino, que nada pôde fazer. E agora, no Super Placar Futebol Interior, tá lá. O Bugre tem um. O Voltaço na ataca com nada, Pedro Lino. Um golaço no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola sobrou pro Herbert. Ele chutou de fora da área. E dessa vez a bola entrou. Lá ele. Guarani 1, Volta Redonda 0. Herbert é o nome dele. O Guarani está na frente na segunda rodada do Brasileirão da Série C. Vibra, torcedor bugrino, que está ligado na transmissão dos canais Futebol Interior. É golaço, é golaço!
E se eu dizia que o Mirandinha poderia entrar no jogo, o Herbert quase anulou essa entrada do Mirandinha nesse segundo tempo, Pedrinho, depois de um golaço desse? Ah, não tem como, né? Depois desse golaço aí não tem como tirar o cara. Comemora, torcedor bugrino, o Bugre tá na frente, o Índio Campineiro, o campeão brasileiro do interior tá na frente. 1 para o Bugre, 0 para o Voltaço e o Bugre vem de novo, atacando pelo lado esquerdo agora com o Emerson, jogou para dentro da grande área, teve o desvio, ela vai saindo para lateral e arremesso favorável, a equipe bugrina. Quase 12 minutos desse segundo tempo. Vibra o torcedor fazendo a festa no Brinco de Ouro da Princesa. Já repõe a bola em jogo. Recua para o camisa número 5, Rafael Donato. Sai jogando agora no campo de ataque com o camisa número 13, Rafael. É com ele quem tá a bola. Tem 2 na marcação. Ele joga um pouco mais à frente. Deixa para o Inayan. Trabalha a equipe do Bugre no campo ofensivo. Recua, joga um pouco mais atrás agora por Rafael Donato. Valorizando a posse de bola. Toca de novo para o Rafael. É a equipe bugrina valorizando a posse de bola. Chega nos pés agora do Inayan. Abre na ponta direita, passando pela linha que divide o gramado. Recua, joga um pouco mais atrás para o Jonathan Costa. Vai avançando, passando agora pelo campo ofensivo. Em cima dele a marcação implacável do Rafael Furtado. Trabalha no campo de ofensivo, tentou chegar pelo lado esquerdo, mas a equipe do Voltaço recupera a posse de bola. Sai jogando agora com o Marquinho pelo lado direito. Tá no campo de contra-ataque a equipe visitante. Marcação tem 2 em cima, ficou difícil. Joga mais atrás, vai recomeçar a equipe do Voltaço. A informação com Pedro Lino. No Maracanã, Savarino diminui. Flamengo 2, Fluminense 1. Bota lá no bench. Tá aí as informações do placar ao vivo. Futebol interior. Não tem tempo, não tem placar. Tá difícil, viu? Pessoal tá difícil. Vem trabalhando agora a equipe bugrina. Tá no campo de defesa. Sai jogando pelo lado direito, recupera a equipe do Voltaço com o Denner. Mas o árbitro tá parando o lance no jogo. Teve falta em cima do Luciano Naninho, hein, ô Pedro Lino? Falta do camisa número 5 do Guarani, o Rafael Donato, em cima do Luciano Naninho. É falta próxima ao meio de campo. Guarani 1, Volta Redonda 0. Por enquanto tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Voltaço, 1 para a equipe do Bugre. Não tem nada de igual, meu amigo. Gol marcado pelo camisa número 11, o Ebert, aos 10 minutos da segunda etapa. Bugre está na frente. Vamos ver como é que está a tabela geral de classificação nesse momento. Vem aí no placar ao vivo Futebol Interior, Pedro Lino. Se muda a posição da equipe do Bugre em relação à tabela geral de classificação. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, comparecendo aí o torcedor campineiro, o torcedor bugrino, fazendo a festa nas arquibancadas com essa vitória parcial da equipe do Bugre até aqui. 1 para a equipe do Bugre, 0 para a equipe do Voltaço. Neste momento, Daniel, o Guarani é o 6º colocado com 4 pontos ganhos. Já o Volta Redonda é o 16º com nenhum ponto conquistado. Aí então a informação atualizada com o Pedro Lino. Vamos chegando à marca dos 15 minutos desse segundo tempo. Arremesso lateral para a equipe do Bugre. Já no campo de defesa por ali com o camisa número 3, o Rafael. Recua para o goleiro Kaique França. Sai no chutão com a perna direita. Busca o campo ofensivo. A equipe bugrina. Tem 2 na marcação em cima do João Paulo. Ficou difícil essa bola. Sai para a lateral e arremesso em favor da equipe do Bugre. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 15 minutos do segundo tempo até aqui. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre tem 1. O Voltaço não ataca com nada, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo pelo Brasileirão. O Flamengo vai vencendo o Fluminense por 2-1. O Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0. E o Cruzeiro vai vencendo o Red Bull Bragantino de virada por 2-1. Placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil.
Futebol Interior. Por aqui, arremesso lateral feito pela equipe do Bugre. E Nayan faz a reposição de bola. Sai jogando pela intermediária do lado direito, a equipe do Bugre, virando o campo de ataque lá pro lado esquerdo. Já chega nos pés do Ebert, vai arriscar de longe de perna canhota! Que golaço, que golaço, que golaço! Gol! É do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Emerson é o nome da fera! É gol! Um foguetaço de perna canhota de fora da área! Encontrou o fundo das redes, passando do lado direito do goleiro Felipe Avelino, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 16 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Avelino. Tá lá no Super Placar Futebol Interior, tá sim. O Bugre 2, o Volta Redonda, na taca com nada, Pedro Lino. Noite de golaços no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. O Emerson chutou de fora da área, o goleiro Felipe Avelino aceitou. 2-0 pro Guarani, o Bugre encaminha a primeira vitória neste Brasileirão da Série C. Aí o Bugre fazendo o dever de casa, 2-0 no placar, vibra torcedor bugrino. Espalhado pelo Brasil e pelo mundo, ligadinhos aqui nos canais Futebol Interior. Emerson amplia a vantagem, Bugre tem 2, Volta Redonda tem 0. No Brinco de Ouro da Princesa, no momento em que está tendo modificação no estádio em Campinas, modificação por atacado do Volta Redonda, viu? O técnico William de Matias sentiu a pressão, daqui a pouquinho o Pedro Lino confirma pra gente as modificações da equipe visitante. Por aqui o Guarani tem festa, vai vencendo no placar de 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Recupera a posse de bola, tentou sair jogando agora com o Rafael, mas o árbitro disse que é lance favorável à equipe do Volta Redonda. Faz a reposição da bola em jogo, a equipe do Bugre faz a cobrança de falta ali com o Rafael. Toque curtinho, já deixa para o William Farias. Passando a linha aqui, divide o gramado. Toca um pouco mais à esquerda para o Rafael Donato. Recua, joga um pouco mais atrás para o Jonathan Costa. Domínio de novo agora do Rafael Donato. Hoje com a braçadeira de capitão. Ele vem avançando com essa bola, abrindo para o lado direito. Já toca para o Inayan. É ele quem aparece como opção. Recua de novo para o Donato. Donato chega na aproximação com a perna direita. Tentou jogar lá pelo lado esquerdo. Quase deu certo, mas a bola escapou, saiu para o lado esquerdo. Teve desvio da zaga. É arremesso favorável à equipe do Bugre. Já vamos chegando à marca dos 19 minutos, quase 20 desse segundo tempo. O Bugre está na frente, vai vencendo no placar de 2-0. No seu segundo passo da sua trajetória para a Série B do ano que vem. Vem trabalhando a equipe do Volta Redonda, recuperando a posse de bola no campo de defesa. Melhor para a equipe do Bugre, que rouba na categoria. Vem em velocidade, abrindo pelo lado esquerdo. Chega nos pés agora do Emerson. Invadiu a grande área no mano a mano na dividida. A bola vai escapando, quase vai para o escanteio. Mas recupera a equipe do Volta Redonda. Sai jogando agora com camisa 27, o Cauã. Trabalha pelo lado direito, de novo a equipe do Bugre. Recupera a posse de bola, chega nos pés do Luca. Toca um pouco mais à frente pro Ebert. Ebert de novo pro João Paulo, na cavadinha de novo. Arrisca de longe, o Ebert teve o desvio, vai direto pra linha de fundo. É mais um escanteio, o escanteio do jogo. O Bugre tá na esquina, Pedro Lino. Mais um escanteio, boa chance do Guarani. Agora que o Guarani viu que o Rafael Avelino aceita, agora o Guarani tá tentando chutar todas de fora da área, né, Daniel? Passa pra gente as modificações enquanto o jogo tá parado, Pedro Lino. Só tô vendo a última substituição aqui, já passo pra você. Tá, beleza. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Mas só que saiu o 8 Denner e entrou o 18 Caio Henrique. Saiu o Denner 8 e entra o 18 Caio Henrique. E saiu o 26 Romarinho e entra o 27 Cauã. Entrou o Blanco também, Daniel. Qual é o número do Blanco? O 19. Só que eu vou conferir... já te passo, Daniel. Tá. Então entrou o Blanco, Cauã. É Cauã ou é Cauá? Coloca aí. Lá vem a fera, viu? Falou que ele não vinha, ele vem, filhote. Ele vem.
Mirandinha vai entrar em campo, viu? No Volta Redonda sai o 8 Denner, o 26 Romarinho, o 28 Rafael Furtado, entre o 18 Caio Henrique, o 27 o Cauã e o 19 Blanco. Tá aí então as modificações da equipe do Volta Redonda. Isso, e no Guarani sai o 11 Ebert e entre o 23 Mirandinha. Saindo o Ebert aí porque sentiu a panturrilha, muito aplaudido pelos torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, saiu aplaudido ali no carrinho da maca, o Ebert, camisa número 11. Vamos para a cobrança de escanteio, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Donato. Passa por cima da meta do goleiro Felipe Avelino. É apenas tiro de meta para a equipe do Volta Redonda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Sai Ebert com a 11 e entra Mirandinha com a 23. Mudança essa que também não foi pela questão do acaso, né, Pedro? Não foi uma opção do técnico Hélio, não. Não, foi por acaso mesmo. Por acaso, então, Mirandinha entrando no gramado do jogo. Vai ter que suar camisa hoje o Mirandinha, viu? Para desfazer o trabalho hoje do camisa 11 Ebert. Vem de novo a equipe do Bugre, tá no campo de ataque. Invadiu a grande área, chegava ali na aproximação o Guilherme Cachoeira. Joga um pouco mais atrás, no espécie do William Farias. Pode arriscar de longe. A bola sobrou por dentro. É a chance do Guilherme Cachoeira. Deixou pelo lado direito e perdeu a posse de bola. Aí não dá, Cachoeira. Era pro Cachoeira chegar chutando, meu amigo, e fazer o gol, mas preferiu ser amigo, perdeu a posse de bola. Vem de novo a equipe do Bugre. Caindo pelo lado direito agora com camisa 23, o Mirandinha. Ele que entrou agora no jogo, tá com sangue nos olhos. O camisa 23, o Mirandinha. Vem de novo pela intermediária, tenta trabalhar no campo ofensivo ali com o Rafael, mas a bola sai para a lateral, não conseguiu o domínio. É arremesso favorável à equipe do Volta Redonda. Já vamos nos aproximando da marca dos 23 minutos, quase 24 dessa etapa final do jogo. Trazendo um pouco da análise do parâmetro do jogo até aqui, Pedro Lino. Guarani melhor nessa segunda etapa, Daniel fez os 2 gols, Ebert e Emerson praticamente liquidada a fatura, né? É, exatamente. Mandando um abraço aqui pro Hugo Boni, que tá torcendo, vibrando muito aqui com os 2 gols da equipe do Bugre. Tá ligadinho aqui também na transmissão nos canais Futebol Interior. Por aqui vem de novo a equipe do Volta Redonda. Chega ali com a camisa número 7, o Marquinho. Passa a linha aqui de vídeo gramado, pediu a falta, foi pro chão, o árbitro disse que não foi nada, lance normal do jogo. Posse de bola é da equipe do Bugre. Tá no campo de defesa, sai jogando agora com o Rafael. Aproxima por ali o camisa número 8, o William Farias, valorizando a posse de bola. Trouxe por dentro, na linha aqui de vídeo gramado, já no campo de ataque. Jogou um pouco mais à frente, chegou nos pés do Emerson. Invadiu a grande área, veio pro mano a mano. O árbitro já estava marcando impedimento na jogada. Tava na banheira. E sim, saboando o Emerson, Pedro Lino. Tava na banheira e essa banheira não é boa, viu, Daniel? Vai ter troca-troca na equipe do Volta Redonda. Vai sair o 10 e entrar o 30. Sai o Luciano Naninho com a 10 e entre o 30 Juninho. No Volta Redonda sai o 10. Luciano Naninho e entre o 30 Juninho. No momento que termina, Novo Horizontino 3, América Mineiro 0. E terminou também Flamengo 2, Fluminense 1. Aí então os jogos que acontecem simultâneos você acompanha aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. E o técnico do Volta Redonda, o William de Matia, não troca mais, né, Pedro Lino? Não troca mais, já fez as 5 substituições, Daniel. 25 minutos desse segundo tempo. Tem e lá vem Guarani o Bugre, no ataque. atacando pelo lado direito com o Lucas, jogou para dentro da grande área, tentativa era para o Guilherme Cachoeira. Chega antes, afastando o perigo, o Lucas Adel. Afasta o perigo, jogando para a linha de fundo, é escanteio. Tá na esquina o Índio Campineiro, Pedro Lino. Boa chegada do Guarani em busca do terceiro gol. É escanteio pro Bugre. 25 minutos do segundo tempo, segue 2-0 pro Guarani. Bora dar ali para não tomar ali 25 minutos desse segundo tempo. Mirandinha para cobrança com a perna direita, vai chuveirar na meta do Felipe Avelino, que já levou 2, mas pode levar o terceiro. Autorizou o árbitro, bateu na cobrança na altura do segundo pau. Passou por cima de todo mundo, ela vem caindo lá pro lado esquerdo, agora nos pés do William Farias. Arrisca de longe, jogou pra frente, chegou no João Paulo, fazendo desvio de cabeça. Ali vai sobrando aqui pro Mirandinha, que não conseguiu alcançar a bola, sai pra lateral, arremesso em favor da equipe
do Tricolor de Aço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. 8 horas da noite em Campinas, São Paulo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo rolando nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani 2, Volta Redonda 0. Por aqui, bola já em jogo. Tenta sair jogando a equipe do Voltaço no campo defensivo. Foi cavado ali o Vaguinho, pediu a falta, o árbitro atendeu. Falta favorável à equipe visitante, já cobra. Tem pressa a equipe do Volta Redonda, a equipe do Voltaço. Está jogando pela intermediária, chegando nos pés agora do Vaguinho. Tem 2 na marcação em cima dele. Mirandinha e Luca vão fazendo o sufoco ali da linha ofensiva da equipe do Bugre. Ele encontra espaço, sai no chutão ali o camisa número 6, o Jean Vitor. Jogou para frente na dividida, passou no meio de 2, no meio de 3. Chamou para bailar, riscou de longe. E aí ficou sem apoio para o chute, ficou fácil para o Kaique França fazer a defesa. Terminou. Terminou aonde, Pedro Lino? Terminou em Ponta Grossa, Operário 0, Cuiabá também 0. Lá ele. E o Fortaleza venceu o São Bernardo fora de casa por 1-0. E esse jogo também está encerrado. Vai vir o Guilherme Parede aí, viu? Guilherme Parede já está na beira do gramado fazendo aquecimento, camisa número 7 da equipe do Bugre. E vai sair, acredito eu, que o seu xará, o Cachoeira. Mas daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. E vem a base, viu, meu amigo? A base vem forte. Kevin também já faz trabalho de aquecimento ali na beira do gramado. Vai vir o camisa 19 e as modificações da equipe bugrina, Pedro Lino. No Guarani saiu 21, Guilherme Parede entre os... Guilherme Cachoeira entre os 7... Guilherme Parede. Sai Guilherme e entra Guilherme. Saiu 21, Guilherme Cachoeira entre os 7, Guilherme Parede. E também saiu o 9, Luca. E entre o 19, Kevin. Tá aí então as modificações do técnico Hélio Cizenando. Ao meu ver, como tá ganhando por 2-0, ele vai modificar ali as peças do seu tabuleiro para ver de fato na prática quem é o merecedor da vaga. Foi o que eu falei, Daniel. O 2-0 pro Guarani já coloca o Kevin, sentar aquela pressão sem queimar o moleque. Deixa o moleque leve. Quem sabe não sai um terceiro gol aí. Sangue novo, né? Sangue novo, tão descansado. Tem chance de fazer o terceiro gol com tranquilidade a equipe do Bugre, se continuar o mesmo ritmo, né? Diga-se de passagem. Vamos para uma cobrança de falta em favor da equipe do Volta Redonda. É falta perigosa, Pedro Lino. Falta perigosa pro Volta Redonda. O Kaique França já conversa com a barreira ali. 29 minutos do segundo tempo. Segue 2-0 pro Guarani. Bora dali para não tomar ali 29 minutos passados desse segundo tempo. Volta Redonda vai para a cobrança. Quem chega ali no chutão é o camisa 16, o Pedro Costa. Ele que está na marcação. Tem 4 homens na barreira protegendo o lado direito do goleiro Kaique França. O árbitro vai ali, conversa com o quarteto do paredão para não passar a linha de marcação. Autorizou a cobrança o árbitro da partida. É a chance da equipe do Voltaço. Chutou por longe, por baixo, nas mãos do Kaique França. Ah lá, Ronaldinho, essa cobrança de falta aí, hein, Pedro Lino? Ronaldinho por baixo da barreira, né? É, só faltou o talento. A ideia foi boa, faltou o talento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Mandando um abraço aqui pro Osmar Dantas, um time que tem Cachoeira como referência, não pode ganhar. Cara que tá secando demais, mano. Chega junto. O Hugo Boni também tá aqui curtindo a transmissão, torcendo muito pelo Bugre. 2-0 no placar até aqui. Vitória maiúscula da equipe bugrina. Chegando a marca já dos decorridos 30 minutos desse segundo tempo, reta final do jogo. A equipe do Bugre vai se recuando no campo de defesa, enquanto a equipe do Tricolor de Aço começa a valorizar a posse de bola. Chega no campo de ataque pelo lado direito, a equipe visitante agora com camisa número 19, o branco. Na dividida, de novo a equipe do Voltaço, tá no campo ofensivo. Chega nos pés agora do 17, Vaguinho, vira essa bola na categoria, caindo nos pés agora do Jean Vitor. Traz pela intermediária, abre na ponta direita, a tentativa de ligação era para o Marquinho, ficou fácil para a zaga, sai no chutão, não quis saber de brincadeira, afastando o perigo dali, ela sai para a lateral e arremesso favorável à equipe do Tricolor de Aço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store.
Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 31 minutos do segundo tempo até aqui, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Brinco de Ouro está assim, o Bugre 2, o Volta Redonda 0. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Pelo Brasileirão da Série C, o Amazonas vai empatando com o Ituano em 0x0. Também o Itabaiana vai perdendo para o Ipiranga por 2x0. E começou no Brasileirão da Série B, CRB e Atlético vão empatando em 0x0. Placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, que tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, já que com responsabilidade, e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, maçofuxo do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Posse de bola é da equipe do Volta Redonda, mas o árbitro está parando o jogo porque tem jogador da equipe do Bugre no chão. Me parece que é o Jonathan Costa, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, o Jonathan Costa está caído, na verdade já levantou, tudo certo. 32 minutos do segundo tempo, segue 2x0 pro Bugre. Já vamos nos aproximando dos 32, 33, né, bem dizer, desse segundo tempo. Bugre vai vencendo num placar de 2x0, gol do Ebert e também do Emerson. Ebert e Emerson marcaram para a equipe do Bugre. Vai fazer a reposição por ali o Kaique França. Bola já no jogo, toca para o Inayan. A perna direita e tenta buscar o campo de ataque. Na dividida, melhor para a equipe do Bugre. Que no mano a mano, tentativa do Kevin. A bola saiu para a lateral, tocou por último nele. Arremesso em favor da equipe do Volta Redonda. Faz a reposição Jean Vitor. Tá no campo de defesa. Recuando um pouco mais atrás, trouxe para o Alan Ferreira. Vira essa bola pelo lado direito, a equipe do Volta Redonda vai valorizando a posse de bola. Passa a linha aqui, divide o gramado, imprime velocidade. Chega nos pés agora do Cauã, pelo lado direito. A intermediária passa por um, passa por dois, passa por três, mas não passou do Rafael, que sai jogando agora no contra-ataque. Abrindo pelo lado direito agora com a camisa número 4, Jonathan Costa. Chega no campo ofensivo, vem pro mano a mano. Tocou na frente, a chance do Bugre. Tirou do goleiro, bateu! Marcou bobeira. O Guilherme Parede tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. Boa chance do Guarani, começou com o número 4. O Jonathan Costa, ele tocou pro Guilherme Parede. Ele meio que trombando ali, desviou no goleiro do Volta Redonda. A bola foi para fora. É apenas tiro de meta pro Volta Redonda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A equipe do Volta Redonda está no campo de defesa. Já passados dos 34, quase 35 desse segundo tempo. Vem de novo a equipe do Volta Redonda, quer fazer pelo menos o gol de honra. Chega nos pés agora do Marquinho. Tá no campo ofensivo, chega por baixo a roubada de bola. A equipe do Bugre consegue tirar na categoria, já chega nos pés agora do camisa número 7, o Guilherme Parede. Joga na ofensiva, chegou nos pés do Mirandinha, invadiu a grande área, um bom momento do camisa 23, puxou com a perna canhota, bateu! Chega com perigo na meta do Felipe Avelino, mas vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Bugre, mas o Mirandinha quer deixar o dele, o Pedro Lino. Mais uma boa chegada do Guarani agora com o Mirandinha, ele tirou o zagueiro do Volta Redonda do lance, chutou, a bola foi para fora. É apenas tiro de meta para o Volta Redonda. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período em que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali pra não tomar ali por aqui, passados 36 minutos desse segundo tempo. É cobrança de escanteio para o Volta Redonda, o tricolor tá na esquina, Pedro Lino. Cobrança de escanteio para o Volta Redonda, Daniel, no momento que o João Paulo sente câimbras e o jogador do Volta Redonda ajuda ele. Vaguinho vai ali fazendo o alongamento do João Paulo.
Mas me parece que vai ter modificação, viu? Vai ter modificação. Na verdade, o árbitro autorizou a entrada da maca. Vamos aguardar se o João Paulo vai ter modificação. O Hélio ainda tem oportunidades para substituição, Pedro Lino? Tem sim, Daniel. Foram somente 3 mudanças. Tá certo. Então, mas tem mais 2 cartuchos para queimar. E o técnico Hélio Cizenanda. Cobrança de escanteio para a equipe do Volta Redonda. Na marca dos 37 minutos. 37 minutos do segundo tempo. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta. Jogadores agrupados dentro da grande área. Mas vai ter troca-troca também na equipe do Guarani. Vai entrar o camisa 18, rapaz. O Isaac está em campo. Vai entrar o 18, Isaac. E vai entrar também o Maurício Antônio. Isaac e Maurício Antônio. No Guarani sai o camisa número 3, Rafael. E entre o 13, Maurício Antônio. E também sai o número 10, João Paulo. E entre o 18, o Isaac e o Mandrake. No Guarani sai Rafael e João Paulo. Entram Maurício Antônio e Isaac. E tem escanteio do Volta Redonda. Autorizou o árbitro, vai para a cobrança. Chuveirou na meta do goleiro Kaique França. No desvio do primeiro pau, melhor para a equipe do Bugre, que já sai jogando no contra-ataque. Deu a lei da vantagem, vai impulsionando no contra-ataque ali o Luca. Vai avançando pelo lado esquerdo. Chegou por dentro de novo com o Kevin. Tem a chance de arriscar de longe. Bateu na zaga e volta na intermediária. Recupera a equipe do Volta Redonda a posse de bola. Eu havia dito o Luca, mas era o Kevin que vinha se aproximando por lá. Kevin imprimiu uma velocidade que não é brincadeira não, hein, Pedro Lino? O cara também tá com sangue nos olhos. Ah, tá com vontade de jogar, né? Molecão. Quer mostrar serviço no momento que tem um cartão amarelo, Daniel. Para o camisa número 18 do Volta Redonda, que é o camisa número 18, Caio Henrique. Então, é o quarto cartão amarelo do jogo, né, Bolacha? 1, 2, Foram 2 3, 4. 2 pelo Bugre e 2 pelo Volta Redonda. Quarto cartão amarelo do jogo. 2 para a equipe do Bugre, 2 para o Volta Redonda. Caio Henrique é o premiado. E me parece que tem jogador do Bugre ali sentido. Acho que é o Mirandinha, hein, Pedro Lino? Tá sentindo o tornozelo esquerdo. Mirandinha tá sentindo, Daniel, mas por um jeito tudo certo. Já apareceu aquele spray milagroso ali. O que é que tem nesse spray, hein, meu amigo? Tudo certo com o Mirandinha. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E mesmo se o Mirandinha sentir dor, vai ter que jogar sentindo dor mesmo, né, Pedro Lino? Que agora sim, o técnico Hélio Cizenando já usou todas as suas peças, né? Já usou todas as suas peças. Não tem mais modificações. Não tem mais modificação. Se o Mirandinha sentir o pé, mano, vai ficar com ele assim mesmo. Vamos chegando na reta final desse segundo tempo. 39 minutos, quase 40, no Brinco de Ouro da Princesa. Bola já reposta no gramado do jogo. Vem a equipe do Volta Redonda. Sai jogando com a camisa número 18. O Caio Henrique tá amarelado. Vira essa bola lá pro lado direito. Movimentação da equipe do Voltaço tá no campo ofensivo. Chega nos pés agora do Juninho. Juninho levanta a cabeça. Pede aproximação. Ninguém se aproxima. Ele segura essa bola. Joga na linha que divide o gramado. Passando agora nos pés do camisa número 3, o Lucas Adel. Marcação em cima dele, implacável, do camisa 18, o Isaac, chega com sangue nos olhos, vai fazendo a movimentação também no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. A bola foi jogada um pouco mais lá na frente, chega no campo defensivo, recupera a equipe do Guarani, sai jogando agora com o Jonathan Costa. Chega no chutão, jogando para lateral, é arremesso favorável. A equipe do Bugre. Público e renda, Pedro Lino. Anota aí, Daniel, público pagante, 4.205, crianças, 873, público total, 5.078. 5.078 para uma renda de R$ 94.530. 94 mil e quanto, meu amigo? 530. 530. Dá pra comprar uma pizza, não dá não, Pedro Lino? Tá aí, público e renda no Brinco de Ouro da Princesa. Um pouco mais de 5 mil pessoas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Por aqui, reta final do jogo. Já vamos nos aproximando dos 41 minutos, quase 42 desse segundo tempo. Vem a equipe do Volta Redonda. Tá no campo de ataque lá pelo lado direito com o Luciano Naninho. Trouxe por dentro. Vem a equipe do Bugre.
imprimindo velocidade no contra-ataque, já recupera a posse de bola, sai jogando com o Guilherme Paredes, joga um pouco mais à frente pro Inayan, ele segura essa bola, pede a aproximação, aguarda os seus companheiros de equipe, deixa pro Antônio, de novo pro Inayan, Antônio com ela, com a perna canhota, não teve outra opção, recua, joga no campo defensivo, toca nos pés ali do Rafael Donato, saiu todo errado, muito fraco pro Kaique França, teve que fazer milagre agora o arqueiro. Que toque esquisito, recuado foi esse do Rafael Donato, Pedro Lino? Toque estranho do Rafael Donato ali, mas deu tudo certo, Daniel. Posse de bola pro Guarani. Rapaz, o cara deu um chute sem feijão nenhum, viu? O cara, quando não come feijão, é assim, viu, Pedro Lino? Dá esse chute fraco aí que, misericórdia, quase complica a situação do Kaique França, viu? Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa para atendimento médico de jogador aí do Volta Redonda. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Vamos nos aproximando dos 42 minutos, quase 43. Chegou no meio de 3, meu amigo. Não quis saber de brincadeira o Antônio não, viu? O Maurício Antônio botou ele para deitar. E é falta favorável para a equipe do Tricolor de Aço. Camisa 16 na cobrança. Vai ele. Pedro Costa. Autorizou o árbitro com a perna direita, jogou para dentro da grande área, subiu o desvio da zaga. Ela vem caindo na intermediária. Posse de bola, volta de novo para a equipe do Volta Redonda, arriscou de longe, pegou muito embaixo da bola. É apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. 43 minutos passados do segundo tempo até aqui. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre tem 2, o Volta Redonda não ataca com nada, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo. Pelo Brasileirão, o Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0x0. Pela Série C, o Amazonas vai empatando com o Ituano em 0x0. E pela Série B, o CRB vai empatando com o Atlético em 0x0. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 44 minutos e chegando na reta final do jogo. Quanto de acréscimo na tua opinião, Pedro Lino? Acho que vai uns 4 minutos. 4 minutos? Uns 4, né? Uns 3, 4. De 4 para 5, é. Viu? Por aí. Teve muita modificação nesse jogo, muita falta também. Acho que uns 4 ou 5 minutos seria o ideal, viu? Ó, acertei em cheio. Acrescentou quanto aí, hein, Pedro Lino? 5 minutos, vão até 50 nesse segundo tempo. Vamos até os 50 minutos, disse o árbitro Maguielson Lima Barbosa. O trio de arbitragem que é do Distrito Federal, lá de Brasília, na nossa capital federal. Por aqui, reta final do jogo, 45 minutos, Plaqueta já assinanou, mais 5 minutos, vamos até aos 50 desse segundo tempo. Por aqui, posse de bola é da equipe do Bugre. Maurício Antônio abre na ponta direita com o Inayan no campo de ataque. Na dividida, tentou na cavadinha buscar a ofensiva ali com o camisa 7, o Guilherme Paredes, mas a bola sai para a lateral. Arremesso em favor da equipe do Bugre. Inayan tem a posse de bola, faz a reposição. Joga para o Mirandinha. No meio de dois ficou difícil. Deixou para o Kevin. Ele abre pela intermediária, passa por cima agora do William Farias, caindo pelo lado esquerdo agora com o Jonathan Costa, joga na profundidade, chegou nos pés do Emerson com a perna canhota, chuveirou para dentro da meta, a bola vem sobrando e Nayan! Futebol Interior. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeiro e Nayan, hein, ô Pedrolino? A bola sobrou pro Nayan ali de fora da área, ele chutou, ela foi ali na Avenida Princesa do Oeste, 46 minutos do segundo tempo.
Segue 2-0 pro Guarani no Brincão. O Inayan olhou para essa bola e falou assim, agora eu se consagro. Pegou muito embaixo da bola, jogou ela para fora do Brinco de Ouro da Princesa. Chegando aqui já nos 46 minutos do segundo tempo. Vamos até os 50 de árbitro do jogo. Faltam 4 minutos para terminar. A posse de bola agora é do Volta Redonda. Tá no campo de defesa. Vem caindo pelo lado esquerdo agora nos pés do Jean Vitor. Ele marcado pelo Guilherme Parede. Recua essa bola. Sai na fogueira. Devolução de novo para ele. Jean Vitor quem tem a posse de bola. Já toca para o seu companheiro de equipe, o Vaguinho, que vem ajudar na marcação. Vira essa bola lá pelo lado direito no campo ofensivo. Tá lá na ponta a equipe do Volta Redonda. Chega nos pés do Marquinho. Trouxe por dentro, jogou pro Jean Vitor, mas a bola correu demais. Vai direto para a linha de fundo. O árbitro tá marcando escanteio, segundo bandeirinha, viu? É escanteio para a equipe do Volta Redonda ou é tiro de meta, Pedro Lino? Tiro de meta pro goleiro Kaique França. Menos mal. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 47 minutos passados do segundo tempo. Segue Bugre 2, Volta Redonda 0. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente a posição do Guarani com essa vitória maiúscula de 2-0 no placar até aqui. Vem de novo a equipe campineira, caindo pelo lado esquerdo, tá no campo de ataque. Chega nos pés agora do camisa 18, o Isaac, ou Mandrake, como diz o Pedro Lino. Chega nos pés agora do Maurício Antônio, passa a linha que divide o gramado, chega nos pés do Inayan. Ele levanta a cabeça, pede aproximação, ninguém chega. Ele segura, mais um pouco posse de bola. Recua um pouco mais atrás para o Maurício Antônio, com a perna direita. Vira lá para o lado oposto, mas a bola foi forte demais, não conseguiu domínio, vai direto para a linha lateral e arremesso em favor da equipe do Volta Redonda. O Maurício Antônio botou para correr o Emerson agora, hein, ô Pedro Lino? Botou o Emerson para correr, Daniel. Temos agora 48 minutos desse segundo tempo, mais 2 minutos para garantir a vitória do Guarani. E tá tudo certo, mas vem de novo a equipe do Bugre. Trouxe por dentro e a chance do terceiro, quem sabe agora Mirandinha na trave! Ai, 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 Carrapato não tem pai, faltou sorte pro Mirandinha nesse lance, ô Pedro Lino. Mais um bom lance do Mirandinha, agora a bola bateu no goleiro e bateu na trave, segue 2-0, o Guarani tá em busca do terceiro gol. Faltam 2 minutinhos para terminar, 1 minuto e meio para ser mais exato. Vem de novo a equipe do Bugre com o Mirandinha lá pelo lado esquerdo, vem pro mano a mano, tem 2 na marcação, ele conseguiu espaço, com a perna canhota, jogou para dentro, a tentativa era para o Guilherme Parede, mas a bola vem sobrando na intermediária, recupera a equipe do Voltaço, que tenta sair jogando no contra-ataque, não deu certo, a posse de bola volta de novo para o Bugre, que jogou um pouco mais lá na frente, a tentativa de ligação era para o Mirandinha, roubada de bola por ali com o Kevin, o jogo tá bolado no campo ofensivo da equipe do Bugre, reta final, chegamos aos 49 minutos, falta 1 minuto para terminar, minuto final do jogo, falta 1 minuto para garantir mais 3 pontos na tabela geral de classificação, para garantir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Você, torcedor bugrino, no Brinco de Ouro da Princesa, você, torcedor bugrino, ligado na transmissão aqui dos canais Futebol Interior, comemorando, festejando, vibrando muito com essa vitória até aqui, no momento em que não pra mais nada. Fim de papo no Brinco de Ouro da Princesa. 2 para o Guarani, 0 para o Volta Redonda. Sobe o hino, bolacha! Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa paz. Vitória da equipe bugrina! 2 para a equipe do Bugre, gols marcados pelo Ebert e pelo Emerson. Ebert que vai se consagrando, vai se firmando como o queridinho da equipe bugrina e não é por pouco. 2-0 no placar, Volta Redonda, volta para casa sem nada na bagagem. Vibra torcedor, presente no Brinco de Ouro da Princesa, aplaudindo, vibrando, o elenco alviverde do Brinco de Ouro da Princesa. 2 para o Índio Campineiro, 0 para o Tricolor de Aço, 3 pontos na tabela e o show de reportagem é todo teu, Pedro Lino. Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu o Volta Redonda por 2-0, venceu e convenceu.
Gols de Ebert e também dele. Emerson, 2 golaços, noite de golaços no Brincão. O Guarani, neste momento, Daniel, é o segundo colocado, vice-líder da Série C, com 4 pontos ganhos. Perde apenas do Botafogo da Paraíba, que tem 2 jogos e 2 vitórias. Tá bom, o que mais, meu amigo? Vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C para a equipe bugrina. É apenas o começo, mas é um segundo passo. É uma vitória importante diante do seu torcedor. Venceu e convenceu, como disse o Pedro Lino, 2-0 no placar, e que foi numa noite em que foi proibido fazer gol feio, hein, Pedro Lino? Proibido de fazer gol feio, Daniel. 2 golaços, tanto do Ebert como do Emerson. Achei o golaço do Ebert mais bonito que o do Emerson, mas 2 golaços. 2 golaços. Bugre na vice-liderança da Série C. Fora um chute na trave que pegou ali do Mirandinha, viu? Que quase dava para vencer por 3-0. Muito mérito desse elenco da equipe bugrina. Podemos dizer que o efeito 3-5-2 surtiu, né, o Pedro? Surtiu efeito, o Hélio Cizenando mexendo bem nesse time do Guarani. Falei no começo da partida que o Ebert foi um dos acertos dele nesta partida. A briga... Você acha que essa vaga já é do Ebert mesmo ou ainda tá nessa briga com o Mirandinha? Não, Ebert e Mirandinha, não foge muito disso. Eu acho que o Kevin tá por fora ali, mas entre Kevin, Mirandinha e Ebert. Porque o Ebert, ele fez o gol de hoje, o primeiro gol do Bugre, mas o Mirandinha, no que entrou, criou bastante. Criou uma oportunidade pro Guilherme Paredes. Foram 2 bons lances do Mirandinha. Uma bola na trave. Esse lance aí onde passou perto da trave. Uma bola na trave e um chute pra fora. Acho que o Mirandinha agora tá vendo o Ebert ali no cangote dele ali. E vai começar a jogar bola, né? Vai começar. O Mirandinha já jogava bola, né? Podemos dizer assim. Mas com certeza isso traz um pouco de rivalidade pra posição. E aí vão começar a ter que fazer por merecer. Mas o Mirandinha entrou bem no jogo. Fez uma assistência para o Guilherme Paredes, que tentou tirar do goleiro, mas não conseguiu finalizar. Teve um lance onde ele chutou com a perna canhota, trazendo por dentro ali, passando perto da trave do goleiro do Tricolor de Aço. E teve também uma bola na trave, também quase deixando dele no jogo de hoje. Promete uma briga muito saudável, mas também muito importante no elenco da equipe do Guarani, trazendo dor de cabeça aí para o técnico Hélio Cizenando. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. É rapidinho, não sai daí, voltamos já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Daniel Farias. Aqui de novo, no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Você curtiu aqui com a narração de Daniel Farias, a reportagem de Pedro Nilo e a reportagem de Bolacha. Pedro Lino e a sonoplastia, nosso querido amigo O Bolacha. Terminou. Terminou aonde, Pedro Lino? Terminou na Neoquímica Arena, Daniel. Pelo Brasileirão, o Corinthians empatou com o Palmeiras em 0x0 com 2 a menos. O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino. Com 2 a menos? Com 2 a menos. O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2x1. Pela Série C, o Amazonas vai empatando com o Ituano em 0x0. O Ipiranga vai vencendo o Ipiranga vai vencendo o Itabaiana por 2x0. O Amazonas vai empatando com o Ituano em 0x0. Pela Série B, o CRB vai vencendo o Atlético por 1x0. E começou Atlético Goianiense 0, Londrina também 0. Aí então as informações do placar ao vivo, Futebol Interior com Pedro Lino. Todos os jogos que acontecem neste domingão, dia 12 de abril de 2026, você acompanha aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Vamos falar um pouco sobre as estatísticas desse jogão entre Guarani 2, Volta Redonda 0. Guarani que conhece a sua primeira vitória na competição nacional, estreou com um empate fora de casa, importante ponto lá em São Luís, e garante agora mais 3 pontos na tabela e assume momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Fica apenas atrás do Botafogo da Paraíba. Posse de bola foi 54% para a equipe do Bugre contra 46% da equipe do Volta Redonda. Finalizações, o Bugre finalizou mais. Teve 21 finalizações contra 8 da equipe do Tricolor de Aço. Finalizações no alvo, o Bugre acertou 6 contra 3 da equipe do Volta Redonda. Escanteios, tivemos ao todo nesse jogo 10 escanteios. Foram 8 pelo Bugre, 2 do Volta. Cartões amarelos, tivemos 4 cartões amarelos, 2 para a equipe do Guarani e 2 também para a equipe do Volta Redonda. Finalizações, tivemos para fora, tiveram 15 do Guarani, 5 do Bugre. Teve alguns chutes ali horrorosos do Bugre, ao todo foram 15 chutes. E escanteios, tivemos também 10 escanteios no jogo, 8 para a equipe do Bugre e apenas 2 para a equipe do Volta Redonda. Foi um jogo muito equilibrado tecnicamente, né, o Pedro Lino, mas o Guarani se mostrou com muito mais volume e muito mais eficiência, né? Foi muito equilibrado o jogo, Daniel, só que no segundo tempo o Guarani se sobrepôs em casa, usou o fator casa, a torcida presente, né? Foi lá e soube vencer a partida. As mudanças do Hélio Cizano surtiram mais efeitos que as mudanças do William. Entrou no Guarani, entrou o Kevin, não dá para dar uma nota, né? O 13, o Maurício Antônio também não. Mas saiu o João Paulo 10. Eu acho que o 18, o Isaac, entrou bem. O Guilherme Paredes também entrou bem, você não gostou. E o 23, o Mirandinha, também entrou bem.
Eu acho que no segundo jogo da Série C, o técnico Hélio Cizenando já vai dando uma cara pro Guarani de como será o Guarani nessa Série C. 3 pontos importantes, vice-líder, e o Guarani vem forte na briga pro acesso e também pro título, viu, Daniel? Não só nisso, mas também na artilharia, viu? Com esse segundo gol de hoje, o Herbert entra na ponta, na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Com 2 gols, ele fica empatado com o Daniel do Floresta, com o Edilson Negueba do Maringá e o Miguel do Internacional de Limeira, ambos com 2 gols. Isso mesmo, Daniel. O Herbert, que teve aquele caso na Ponte Preta no final do ano passado, apareceu no Guarani, foi o salvador do Guarani no derby nos últimos lances e vem se mostrando que tem uma chance nessa equipe titular. Tá lá brigando com o Mirandinha, também tem o Kevin, mas o Herbert está mostrando serviço, e quem mostra serviço, você sabe que uma hora chega e uma hora ele será titular, né? Como aconteceu hoje. Como aconteceu hoje, exatamente. Tu acha que a entrada do Kevin hoje foi importante? Você sentiu que o Kevin entrou bem no jogo de hoje? Eu acho que não dá pra opinar, Daniel. Ele pouco relou na bola, mas eu acho que o técnico Hélio Cizenando vai dando uma sequência pra ele. Pode ser que ele reapareça o futebol que todo bugrino se encantou aí no gol inclusive no gol contra o Santos que ele fez, né? A sensação que eu tive é que as modificações do Hélio, os jogadores entraram um pouco desorientados, sabe? Eu senti que não, nem tanto o Mirandinha, mas o Guilherme Parede, eu achei que chegou muito desorientado. O Maurício foi virar aquela bola lá pro Isaac, saiu todo, sabe, todo errado. Acho que eles entraram assim um pouco, não sei se nervosos ou com muita vontade de fazer gol, de mostrar serviço, porque até então eles eram titular, né? O Isaac era titular, o Guilherme Parede era titular, ele era o titular do Cachoeira, né? E o Mirandinha também era titular, e aí com a chegada do Herbert, o Mirandinha foi para o banco. Então, eu achei que eles entraram com muita vontade de mostrar serviço, mas ao mesmo tempo nervosos. Eu achei que eles entraram um pouco desorientados, e até por isso essas modificações a gente não viu surtir muito efeito, né? Eu acho que por ser começo de campeonato, Daniel, ainda tem aquela pressão, né, de ganhar o jogo, de fazer o Guarani subir. Mas eu também acho que com o decorrer das partidas, esse time vai ficando mais relaxado, vai jogando em casa, vai jogando fora, vai ganhando jogos, vai ficando mais tranquilo. Isso tende a ajudar bastante a equipe do Guarani. Vamos aguardar. É tudo só um começo, né? Apenas um começo. Mas é claro que é igual meta, né? Para fazer a meta mensal, tu tem que fazer a meta semanal. Para fazer a meta semanal, tu tem que fazer a meta diária, né? Então é mais ou menos assim. Mas é um segundo passo importante da equipe do Bugre. Uma vitória que diz muito sobre o rendimento da equipe. Coloca o Hélio ali de volta ali para respirar. O Hélio que já entrou meio que na fogueira, tendo que dar uma cara nova. E, por curiosidade, no momento em que ele opta em mudar a formação tática do time, na posição do gramado, começa a surtir efeito, né? O Guarani, que vinha sempre no 4-3-3, dessa vez muda pro 3-5-2 e surte efeito. Surte efeito, torcida feliz, técnico e jogadores felizes. Acho que eu conheço o Hélio Cizenando pessoalmente, Daniel. É um cara muito gente boa, torço realmente para ele dar certo. Inclusive ele é campineiro, tem uma história aí em Campinas. E essa equipe do Guarani para uma Série C é muito acima da média. Começa pelo goleiro Kaique França, tem bons zagueiros, bons atacantes, bons meio-campistas. Vamos ver o que o Hélio Cizenando tem para aprontar no momento que o Amazonas amplia. Ronaldo, Amazonas 2, Ituano 0. A gente tá ruim de palpite, hein? Tá fraco hoje. Tá fraco hoje. Tá difícil. Porque a gente não tava com o Marcondão. O Marcondão que sempre é cirúrgico, né? Marcondão é mãe de Ná, pô. É mãe de Ná. O cara é mãe de Ná. Marcondão de Ná. Vai ser chamado assim agora. Bom, num jogo onde veio muita alegria do torcedor bugrino, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, 3 pontos importantíssimos, vice líder na tabela geral de classificação, briga do Herbert
pela liderança da artilharia. E aí chega a hora da gente escolher o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Eu faço isso às vezes só pra ver se o Bolacha tá atento. O cara tá sempre na agulha, viu? Nem sempre, né, Bolacha? Bom, vamos escolher o craque do jogo, aquele que se sobressaiu, aquele que suou a camisa de verdade hoje, fez valer ali o seu talento, o seu rendimento, sua nota, o seu voto, melhor dizendo, Pedrolino, pro craque do jogo. Craque do jogo, pra mim, não tem outro a não ser o Herbert, né? O Herbert só faltou fazer chover no jogo de hoje. No primeiro tempo já foi bem, teve a melhor chance foi com ele. Fez o gol. Acho que Herbert, né? Não tem jeito, não tem muito pra onde fugir. O meu voto também O vai Emerson pro Herbert. achou o gol lá, mas o Herbert, no contexto da partida, foi melhor em campo. Foi melhor. Até pelo volume do jogo, né? Não só pelo gol, mas pelo rendimento dele, pelo volume no jogo. Então, tá aí, Herbert, camisa número 11, escolhido como o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Craque do jogo, então, camisa número 11, Herbert, dessa vez entrando como titular, fazendo valer, render, fazendo gol, como todo torcedor bugrino espera dele, né, daqui por diante. Já chegou a coletiva por aí, Bolacha? Não? Não, ainda não. Até agora não, né? Mas hoje a gente já teve o quê? Teve 4 cartões amarelos, né? No primeiro tempo foi 2. E no segundo tempo também foram 2. Pro Volta Redonda foi o Lucão, que recebeu o cartão amarelo aos 11 minutos do primeiro tempo, e o Rafael aos 32, também na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, já nos 4 minutos do segundo tempo, Jonathan Costa recebeu o segundo cartão amarelo da equipe do Guarani, e o Caio Silva, já no finalzinho, recebeu o 4º cartão amarelo do jogo e o segundo da equipe do Volta Redonda. Um jogo que não teve muitas faltas, mas pouco cartão amarelo, né, Pedrolino? Acho que o árbitro ali segurou um pouco ali os cartões. Segurou poucos cartões e poucos lances também que a gente pode falar que que foi pra cartão, foi pra vermelho. Que merecia mesmo. Não foi um jogo faltoso. Não foi um jogo... não foi um jogo agressivo. Tá certo. Telepronto e ao vivo é assim, mano. É o Bolacha. O Bolacha é o rei. O Bolacha na mesa de som é o rei de Campinas. É o rei de Campinas. Bom, a gente escolheu o craque do jogo. Chegou a hora de darmos a nota. Quanto cada jogador recebe de nota. Principalmente o nosso crítico que está de volta, meu amigo. Esse camarada aqui, para tirar um 5 dele, não é fácil, não. Vem aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos para mais um quadro aqui nesse fim de jogo dos canais Futebol Interior. A nota do jogo. A equipe do Bugre veio a campo com a onzena titular Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Rafael Donato com a braçadeira de capitão, Emerson, William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Herbert e Luca. Sua nota para o goleiro Kaique França, Pedrolino. O goleiro Kaique França pouco trabalhou, nota 6, passou de ano. Nota 6 para o Kaique França. Sua nota para o Inayan, camisa número 2. Inayan, nota 6 também, venceu o jogo. 6 para o Inayan. Tá de bom humor hoje, hein, ô Pedrolino? Sua nota para o camisa número 3, o Rafael. Rafael também nota 6. 6 para o Rafael. Nota para o Jonathan Costa, camisa número 4. Jonathan Costa, nota 6 também. Nota 6 para o Jonathan Costa. Rafael Donato. Rafael Donato, nota 6. Emerson. Fez o golaço, né? Nota 7, 7,5. 7,5 para o Emerson? Sua nota para o William Farias. Nota 5,5. Sério? 5,5. Achou que ele foi bem abaixo hoje? Bem abaixo, bem escondido. Sua nota para o João Paulo, camisa 10. O João Paulo nota 6,5, bom jogador. Jogou bem. Nota para o Guilherme Cachoeira, o 21, da equipe do Bugre. Apagado também, nota 5,5. Nota para o Herbert, número 11. Nota 8. 8 para o Herbert?
8 pro Herbert? Mesmo com gol? Golaço, né? E fez as... Criou chances, Herbert nota 8. Sua nota para o Luca, camisa 9. Luca bem apagado, nota 5. Nota 5 hoje pro Luca. Então acho que de todo mundo aqui, eu acho que o Luca foi o que recebeu a menor nota. Nota 5. O técnico Hélio Cizenando, ele botou a campo hoje o Mirandinha. Certo que pouco foi o tempo, né, de cada jogador que foram substituídos na equipe do Bugre. Acredito que foi mais uma troca pelo cansaço do que pela questão tática mesmo assim. Então foi pouco para avaliar, mas a sua nota para o Mirandinha, camisa 23. Mirandinha criou 2 chances depois que entrou. Acho que entrou bem, nota 6 para ele também. Nota 6 para o Mirandinha. Nota para o Guilherme Parede, que entrou no lugar do Guilherme Cachoeira. O Guilherme Parede, nota 5,5 também. 5,5. Nota para o Kevin, cria da base do Bugre. Nota 5. Nota para o Isaac, número 18, nota do Mandrake. 5 também. Por que é Isaac Mandrake? Só Deus sabe. Já chegou conhecendo assim, né? E tem gol do Amazonas. Amazonas 3, Ituano 0. 3-0. É lá em Amazonas, né, esse jogo? Lá no Carlos Amit, em Manaus. Rapaz, 3-0, o Ituano tá pegando uma surra, viu? Esse goleiro aí, acho que... Enfim. Só nota pro Maurício Antônio. Maurício Antônio, nota 5 também. Maurício Antônio entrou meio bem apagado. A única oportunidade que ele teve ainda fez aquele chute horroroso pro Isaac. Sua nota pro trio de arbitragem, ô Pedrolino? Acho que não... Nota 6,5. 6,5? Não atrapalhou nem nada, não teve um lance polêmico, também nota 6,5. Sua nota hoje pro técnico Hélio Cizenando? Hélio Cizenando, nota 6,5 também. Nota 6,5. Fechou. E para uma média geral? Nota 7. Nota 7, tá aí. Nota boa para a equipe do Guarani, que venceu no jogo de hoje a equipe do Volta Redonda. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. A gente está aguardando aqui a coletiva de imprensa do técnico Hélio Cizenando, que deve explanar e falar um pouco da vitória hoje da equipe do Bugre. Enquanto isso, vamos para um breve intervalo, ô Bolacha? Vamos num breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a coletiva de imprensa, o comentário final e a ficha técnica do jogo. É um minutinho só, não sai daí, voltamos já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui nos canais Futebol Interior. Você está curtindo aqui o nosso fim de jogo. Vitória hoje da equipe do Guarani no placar de 2-0. Vitória importantíssima para a equipe bugrina, 3 pontos na tabela, somados com o primeiro do gol do empate fora de casa em 1-1 contra a equipe do Maranhão, somam 4 pontos e a vice-liderança de momento na tabela geral de classificação, ficando atrás apenas do Botafogo da Paraíba. O técnico Hélio Cizenando deve falar em coletiva de imprensa a qualquer momento. Nós estamos aqui aguardando o técnico bugrino para falar um pouco, comentar o que foi esse jogo entre Guarani e Volta Redonda. E acho que é importante, né? Quando se não se está bem, a gente ouve, e quando se está bem, é importante ouvir também. Então vamos aguardando a entrevista coletiva do técnico Hélio Cizenando. Enquanto isso, vamos para o nosso comentário final? Vamos trazer um pouco aí da análise desse jogo, com o olhar criterioso hoje de Pedro Lino no comentário final aqui dos canais Futebol Interior. Agora, o comentário final. Repórter Pedro Lino. Vitória importante do Guarani nesta segunda rodada do Brasileirão da Série C. Primeira vitória do Bugre na competição. O técnico Hélio Cizenando entrou com o Herbert desde o começo da partida. E isso inflamou o Bugre. Merecido essa vitória. Herbert, que já tinha feito o gol no empate contra o Maranhão, desta vez marca o segundo dele na competição. O Guarani é o vice-líder da Série C, com 4 pontos conquistados. Vitória importantíssima, outro golaço do Emerson de fora da área. Noite de golaços. O Guarani saiu com 3 pontos, missão cumprida. E ver o que acontece na próxima rodada, né? O Guarani, que na verdade caiu para a 3ª colocação. O líder é o Amazonas, que está vencendo o Ituano. 3-0. O Guarani cai para a 3ª colocação com 4 pontos conquistados. Mas essa vitória dá moral para o Hélio Cizenando para trabalhar e ver o Guarani no próximo domingo, que vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior, Daniel. A equipe do Guarani vai enfrentar a equipe do Itabaiana. O Itabaiana que nessa rodada vai dormir na zona, né? Vai dormir na lanterna da competição. Itabaiana e Guarani se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa no próximo domingo, às 4h30 da tarde. E é claro que você vai acompanhar com transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Esse foi o nosso comentário final, que vai estar disponível em cortes lá no YouTube do Futebol Interior. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro de todas as transmissões do canal Futebol Interior. Falando um pouco do jogo da semana que vem, que cai no próximo domingo, dia 19 de abril, às 4h30, Guarani vai pegar o Itabaiana. Jogo fácil, na tua opinião, Pedro Lino? Acho que o jogo não será fácil, Daniel, apesar do Itabaiana ser o lanterna da competição, na verdade o vice-lanterna, o lanterna é o Volta Redonda.
É jogo complicado, ainda mais que o Guarani jogará no Brinco de Ouro, né? Por mais que seja dentro de casa, o Gilson Kleina é o técnico do Itabaiana. O Gilson Kleina tem a fama de ser retranqueiro, sempre foi. De segurar o time? Só que pro Guarani uma vitória já nesse jogo contra o Itabaiana dentro do Brinco de Ouro, importantíssimo para se manter lá dentro do G8 e tentar também a liderança, né? Uhum. O Guarani terá uma semana para treinar, para alinhar tudo certinho pro jogo do próximo domingo. Se depender de Herbert, o Guarani ganha mais uma, né? O Herbert está entrando bem inspirado nos 2 jogos, né? Mas a gente não pode desmerecer. Hoje a gente estava ruim de palpite, né? Não, hoje a gente errou tudo aqui, viu, Daniel? Sem a presença do patriarca maior, a gente fica desorientado. Marcondão, para de meter atestado, homem. Ô, Marcondão, da próxima vez aí, se você sumir de novo, aí o couro vai comer, viu? Por que, Pedro? Porque tá dando atestado todo jogo, pô. Tem que passar no RH, né? Lógico, tá de brincadeira. Grande Roberto Marconte, que sempre tá aqui na nossa transmissão, ele que é o nosso maestro. Hoje fez falta mais uma vez, mas a gente entende, né? Tem uma hora que o corpo pede para descansar. Aproveita, descansa, relaxa a mente, que provavelmente segunda-feira, amanhã já tá por aqui de novo. Bom, o Guarani, como falando para vocês, vai entrar em campo no próximo domingo, 4h30 da tarde, provavelmente às 3h30 da tarde a gente já tá aqui, viu? A gente já só almoça e vem para cá, né, Pedro? Com certeza, Daniel, ainda mais nesses jogos de domingo, que almoçar e já vem para cá, né? Que eu almoçar tarde, né? Então. 3h30 tem pré-jogo aqui nos canais de futebol interior, que às 4h30 a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Itabaiana. Itabaiana, que, como a gente falou, está na zona da degola, ainda é o segundo jogo. Está perdendo no placar de 2-0. Itabaiana está jogando contra quem agora, hein, o Pedro Lino? O Ipiranga? Ipiranga, né? Tá perdendo do Ipiranga por 2-0. O jogo já está nos minutos finais. Os jogos que estão rolando, né, ainda nessa segunda rodada da Série C de hoje, o Amazonas terminou, né? Venceu por 3-0 o Ituano e só tá rolando o Ipiranga. Os 3 jogos que está rolando no Brasil agora, Ipiranga 2 e Itabaiana 0, e pela Série B, o CRB vai vencendo o Atlético por 2-0 e o Atlético Goianiense vai vencendo o Londrina por 1-0. Aí, esses jogos vocês acompanham também no Placar ao Vivo Futebol Interior, viu, gente? Tem a transmissão aqui no YouTube, mas você também acompanha no Placar Futebol Interior Rivalo. Itabaiana está perdendo de 2-0 para o Ipiranga. Lembrando que esse jogo do Itabaiana é fora de casa, viu? Então são 2 jogos seguidos para o Itabaiana fora de casa. Esse contra o Ipiranga, onde vai perdendo de 2-0, e também no próxima rodada, na terceira rodada, contra o Guarani, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com essa vitória do Amazonas de 3-0 em cima do Ituano, a gente colocou o Ituano, a gente já havia comentado aqui que a gente ia colocar o Ituano como favorito para o jogo, por ser um time que já vem de um campeonato que é mais difícil, né, de se jogar, que é o Campeonato Paulista, e conseguiria ter fácil o favoritismo contra o Amazonas. A gente viu que nem sempre é assim. Hoje o Amazonas venceu no placar de 3-0 a equipe do Ituano, aqui do interior de São Paulo. E aí, com isso, o Amazonas assume a liderança do Campeonato Brasileiro, ficando na primeira posição com 6 pontos. O Botafogo da Paraíba cai para segundo com 6 pontos, e aí só no critério de desempate na questão saldo de gols. O Amazonas tem 4 e o Botafogo tem 3 de saldo de gol. Em terceiro lugar era o Guarani, que até o final do jogo tinha assumido a vice-colocação com saldo de 2 gols. Agora ocupa a terceira com 4 pontos e saldo de 2 gols. O Ipiranga, com essa vitória em cima do Itabaiana, vai ocupando a 4ª posição com 4 pontos, garantindo aí a sua vitória, já que começou com um empate no primeiro jogo da primeira rodada. Em quinto lugar tem o Brusque, o Brusque que empatou em 1-1 com o Paysandu lá no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. E em sexto lugar vem o Floresta, com 4 pontos. Em sétimo, o Santa Cruz, ressurgindo das cinzas o Santa Cruz, com 4 pontos. E em oitavo, fechando ali a zona de classificação para a próxima fase, o Paysandu, com 4 pontos. Em nono lugar tem o Barra, atual campeão
da Série D, o Barra, que é SAF, vive um bom momento, ocupa a 9ª posição. Barra que veio de vitória, né? Estreou com derrota, mas venceu nessa segunda rodada e ocupa a 9ª posição. Em 10º lugar tem o Maringá que está com um jogo a menos porque ele só joga amanhã para encerrar, fechar ali a terceira rodada, né? A segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Maringá joga amanhã contra o Internacional de Limeira? Não. Joga contra a equipe, deixa eu ver aqui, contra a equipe do Figueirense. Amanhã, a equipe, deste momento, então, o Maringá ocupa a 10ª posição. Em 11º, o Internacional de Limeira, com 3 pontos. Em 12º, o Caxias, também com 3 pontos. E aí, com a derrota de hoje, o Ituano cai para a 13ª posição, também com 3 pontos, e saldo de -1. O Figueirense, que joga amanhã para fechar a rodada, ocupa a 14ª posição. Em 15º, o Maranhão, que estreou com um empate, mas teve uma derrota para o Barra nessa primeira rodada, nessa segunda rodada, fica na 15ª posição. A equipe do Confiança subiu ocupa a 16ª posição. A equipe do Confiança que não conheceu nenhuma vitória, nenhum empate até aqui, são 2 derrotas seguidas. Em 17º, a Ferroviária, também com 2 derrotas seguidas, ocupa a 17ª posição. Em 18º, o Anápolis, também com 2 derrotas seguidas, mas só perdendo ali no critério de desempate, porque tem um saldo de -3. O Volta Redonda, que perdeu hoje para a equipe do Guarani no placar de 2-0, é o vice-lanterna, em 19ª posição, com nenhum ponto conquistado. São 2 jogos, 2 derrotas e saldo de -3 gols. Fase ruim aí para a equipe do Volta Redonda. E fechando aqui a nossa tabela, o Itabaiana é o 20º colocado, vai perdendo no placar de 2-0 para a equipe do Ipiranga. O Volta Redonda que vai conhecendo até então a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro dessa Série C. Fechado então a segunda rodada, termina amanhã, jogo entre Figueirense e Maringá. E aí finaliza a segunda rodada, e lembrando a vocês que na próxima rodada, a rodada 3, Guarani e Itabaiana, será no próximo domingo, dia 19 de abril, às 4h30 da tarde, a bola rola, às 3h30 tem pré-jogo aqui no Futebol Interior, e você vai acompanhar aqui Guarani e Itabaiana, comigo na narração, Pedro Lino na reportagem, se Deus abençoar, o Roberto Marcondes vai estar na apresentação e nos comentários. Vamos para a ficha técnica do jogo, Bolacha? Ou já chegou a coletiva por aí? Não. Só deixa eu dar o destaque final. Ah, pode falar. Pedro Lino, suas considerações finais aí desse grande jogo, vitória importantíssima para o Bugre, 2-0 no placar, terceira colocação, né? Depois do Amazonas ter dado uma goleada no Ituano, Guarani fecha essa rodada na terceira posição. Isso mesmo, Daniel, belíssima vitória do Guarani, gols de Herbert e Emerson, 2 golaços neste fim de domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani com a vitória é o terceiro colocado com 4 pontos conquistados. Já o Volta Redonda é o 19º com nenhum ponto ganho. O Guarani volta a campo no próximo domingo, às 4h30 da tarde, contra o Itabaiana do Brinco de Ouro da Princesa. Já o Volta Redonda entra em campo também no sábado. Entra em campo no sábado às 6h15 no Raulino de Oliveira contra o Caxias. O Guarani que volta a reapresentação nessa terça-feira. O jogo é no domingo. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço, boa semana, valeu, tamo junto. Valeu, Pedro Lino. Muito obrigado por mais uma vez dividir o microfone aqui dos canais Futebol Interior nessa transmissão e uma vitória maiúscula da equipe do Guarani. Vamos agora para a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Trazendo aqui a ficha técnica do jogo entre Guarani 2, Volta Redonda 0. A equipe do Guarani que entrou em campo hoje no Brinco de Ouro da Princesa contra a equipe do Volta Redonda. Ela veio a campo com o Kaique França. com o Kaique França, o Inayan, o Rafael, Jonathan Costa, Rafael Donato. Entrou em campo também com o Emerson, o William Farias,
João Paulo, Guilherme Cachoeira, Ebert e Luca. E aí, durante o jogo, o técnico Hélio Cizenando botou em campo o Mirandinha, o Guilherme Parede, o Kevin, o Isaac e o Maurício Antônio. Já a equipe do Volta Redonda veio a campo com a sua onzena titular do técnico William de Matia, com Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, Lucas Rocha, Jean Vitor, Denner, Vaguinho, Luciano Naninho com a braçadeira de capitão, Marquinho, Romarinho, Rafael Furtado. Durante o jogo, o técnico William de Matia botou em campo o Alan Ferreira, o Cauã, o Caio Henrique, Blanco e Juninho. Os gols da equipe do Guarani foi marcado pelo camisa número 11. Foi marcado pelo camisa número 11 o Ebert e também pelo camisa meia dúzia o Emerson, dando aí a vitória então maiúscula da equipe do Guarani. Durante o jogo tivemos 4 cartões amarelos, 2 para a equipe do Guarani e 2 para a equipe do Volta Redonda. Quem recebeu o cartão amarelo pelo Guarani foi o Rafael, recebeu o seu cartãozinho amarelo. E deixa eu ver aqui, quem foi que recebeu o outro cartão? Teve também do Volta Redonda o Caio Henrique, que recebeu o cartão amarelo. Tivemos cartão amarelo também pelo lado do Guarani, do zagueiro Jonathan Costa. E tivemos mais um cartão amarelo no jogo, que foi do Rafael, como eu falei, mas teve mais um também do Volta Redonda, que foi para o zagueiro Lucas Rocha, completando então os 4 cartões amarelos. Não tivemos cartões vermelhos no jogo, mas tivemos ao todo 10 escanteios. Foram 8 pela equipe do Guarani e 2 pela equipe do Volta Redonda. A arbitragem hoje foi comandada pelo Maguielson Lima Barbosa, lá do Distrito Federal, e o público no estádio Brinco de Ouro da Princesa foi de 5.078 espectadores para uma renda de R$ 94.530. A equipe do Guarani volta a campo no próximo domingo, dia 19, às 4h30 da tarde, contra a equipe do Itabaiana pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Essa é a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Pode encerrar? Bom, a gente está aguardando aqui a coletiva de imprensa, mas o pessoal da assessoria ainda não mandou até aqui. Não tem muito o que se fazer, senão me despedir. Agradecendo primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estar aqui vivo, né? Trazendo mais uma transmissão aos canais Futebol Interior. Agradecendo também a toda a diretoria, ao Elcio Paiola, ao Dr. Arthur Eugênio Matias, ao Carlos Cossato e aos meus companheiros de transmissão, ao Pedro Lino e ao Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Vou me despedindo também agradecendo os nossos patrocinadores. Eu me despeço em nome da Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Agradecendo também a Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Agradeço também ao Sinditaxi Autoposto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis e troca de óleo. Fica na Barão de Itapura. Agradeço ao Restaurante e Pizza do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp 199-9788-3821. E a Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. 1925-141171. E placar ao vivo. Futebol Interior Rivalo. O mais completo. E eu agradeço também a sua audiência, para você que nos acompanhou em mais uma jornada esportiva. O nosso muito obrigado pela sua audiência e esperamos você aqui na próxima, se Papai do Céu assim permitir. Lembrando que o Guarani volta a campo no próximo domingo, às 4h30 da tarde. A bola rola no Brinco de Ouro para Guarani e Itabaiana, mas às 3h30 tem pré-jogo com toda a equipe do Futebol Interior aqui no seu canal do YouTube Futebol Interior.
O meu muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, se Papai do Céu assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau. Fui. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.